Boa noite, queridos, a paz. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Já vamos dar início a mais essa live poderosa, em nome de Jesus. Glória a Deus, que bênção. Boa noite a todos, pessoal que está entrando aí, sejam bem-vindos, glória a Deus, que bênção. Hoje nós vamos falar mais um pouco aí, em nome de Jesus, sobre jejum. Vai ser poderoso, não perca, querido, em nome de Jesus, tá bom? Você que está com a sua Bíblia aí, já pegue sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia fácil aí perto de você, pegue a palavra de Deus. Nós vamos falar algo muito forte, muito bênção hoje. Vamos orar para nós estarmos iniciando essa live, em nome de Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso irmão ali começou citando um versículo que está em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Amém. Deus falou de muitas maneiras através, primeiro sobre os pais, depois falou por meio dos profetas, hoje fala por meio do Filho, bênção demais, referindo ao Filho de Deus e a... O livro de Hebreus fala da majestade, da grandiosidade de Jesus como Salvador, como divino e como sumo sacerdote da nossa vida. Amém? É um texto muito bacana, muito forte. Glória a Deus, eu não sei qual que é o motivo do versículo, mas é bênção. Ah, tá. Novamente com o mesmo... Eu acho que eu vou ter que responder esse versículo até o fim da minha vida. Pelo que eu estou percebendo aqui. Vamos lá. Antes de nós entrarmos aqui, eu vou orar para nós já iniciarmos o tema. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. O nosso irmão ISNNN. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a Bíblia fala que os profetas foram até João Batista, está falando da velha aliança. A velha aliança. Quando você vê e você lê a Bíblia, se é que você está lendo a Bíblia, porque parece que você não está lendo a Bíblia, mas eu estou entendendo o seu comentário. Quando você chega na nova aliança, existem os profetas da nova aliança e os profetas da antiga aliança. Os profetas da nova aliança são outra classe de profetas. Você vai encontrar em Atos grupos de profetas, depois de Cristo e depois de João Batista. Você vai encontrar o profeta Ágabo, você vai encontrar o profeta Silas, o profeta Judas. Você vai encontrar ali, agora no nascimento de Cristo, a profetisa Ana. Você vai encontrar muitos profetas na Bíblia depois de Jesus, meu irmão, depois de João Batista. Toma cuidado com as afirmativas, porque você não lê a Bíblia, chega perguntando. Pergunta que fica mais bonito do que chegar afirmando as coisas, né? Toma cuidado com isso. Eu leio a Bíblia, já falei aqui para vocês várias vezes, tem 15 anos de leitura da palavra e estudo teológico da palavra de Deus. Você vê que você citou um versículo aí, eu soube de cabeça. O que eu quero que você entenda é que você está enganado, está equivocado. Os profetas não foram até João Batista, e sim, o último profeta da antiga aliança foi João Batista. Da antiga aliança, da nova, nós temos muitos outros profetas da nova aliança. Tudo bem? Isso aqui Enfim, isso aqui a gente aprende no início ali, né? No início. Mas amém. Estou aqui para ensinar vocês, tá bom? Glória a Deus, então. Bênção demais. Pessoal que entrou na live aqui, seja bem-vindo. Nós vamos falar hoje continuando falando sobre jejum. Não perca essa live, será poderosa, amém, amados? Uma live com muito conhecimento, com muita coisa da parte de Deus.
Mas antes, como sempre, nós vamos orar ao Senhor e agradecer ao Senhor por essa live e para que Ele venha nos dar a direção e a instrução dessa live em nome de Jesus. Tudo bem? Vamos lá. Eterno Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por essa live. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez. Obrigado, Jesus, porque o teu amor tem se mostrado, Pai, através da tua palavra, da tua mensagem, do evangelho, e que nós possamos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, aprender um pouco mais da tua palavra, daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Lava, Senhor, toda a nossa impureza, toda a nossa iniquidade, tudo que vem, Senhor, travando a nossa vida no mundo do Espírito. Nós quebramos em nome de Jesus porque nós queremos mais de Ti. Eterno Deus, nos ensine a se relacionar contigo de maneira profunda, de maneira íntima, para que o Teu nome seja glorificado nessa terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos lá então, queridos. Glória a Deus. Bênção demais. Gente, chegamos aonde eu queria. Glória a Deus por isso. Estamos aí há uma semana falando de jejum, né? Falando sobre jejum e um pouco de oração, né? Não entramos a fundo na oração, entramos mais no jejum, mas são duas ferramentas, são duas armas que caminham juntas, andam juntas, né? Você vê que Jesus ali em Mateus capítulo 6, versículo 16, ou o capítulo inteiro, né? Você vai ver que jejum é colocado na mesma classe que oração. Então o cristão que ora, ele também tem que jejuar. E o cristão que jejua, ele também precisa orar. São duas asas da vida do cristão. Você não pode só orar, porque você vai ficar igual um passarinho voando ali em círculo, mas quando você ora e você também leva uma vida de jejum, você vai conseguir voar com Deus e ter um relacionamento muito mais profundo com Deus. O jejum, ele é a mortificação da sua carne e a vivificação do seu espírito. Quando você jejua, você leva uma vida totalmente mais santa, mais pura, mais cheia do poder de Deus. Amém? Antes de eu continuar aqui, querido, só um momento. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho aí? O pessoal está falando que está travando a live. Tira essa dúvida para mim, por favor. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho aqui? Tá tranquilo? O áudio tá tranquilo? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá tudo ok? Então tá bom. Pode ser a sua internet também, minha irmã. Pode ser a internet, tá bom? Pode ser a internet. Tenta ver se a rede está conectada em algum Wi-Fi ou se você está usando seus dados mesmo para assistir, não sei. Mas aparentemente aqui para todo mundo tá normal, tá bom? Aparentemente tá normal para todo mundo. Vamos lá? Vamos focar aqui, vamos lá então. Qualquer coisa vocês podem me falar aqui em nome de Jesus, tá bom? Queridos, o que eu quero que vocês entendam, preste atenção. Durante uma semana ou mais de uma semana estamos falando sobre jejum e a importância disso na nossa vida. Falamos os benefícios para a saúde, falamos dos benefícios para o mundo espiritual, hoje nós vamos falar dos benefícios como poder de Deus, como o jejum faz para crescer o poder em nós. Por que Jesus jejuava? Por que Moisés jejuava? Por que esses homens todos jejuavam ao Senhor? Por que eles sabiam? O que eles sabiam que nós não sabemos, né? O que eles faziam que levava eles a uma vida e uma prática de jejum e oração? E eu, na minha humilde aqui, carnalidade, né? Estamos aprendendo com Deus. Humildemente quero aprender e hoje você vai aprender sobre isso. Nós falamos ontem, nós estamos lendo aqui o livro de Isaías capítulo 58, versículo 7, amém? Eu vou ler o último versículo que nós lemos ontem, só para vocês terem a noção aqui e a gente seguir uma linha de raciocínio aqui, tudo bem? Como se fosse um curso mesmo, tá? O versículo 7 de Isaías capítulo 58 diz assim: será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres e desabrigados, vistam os que se encontram nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Lembra quando Jesus, em uma dos seus ensinos com os seus discípulos, ele disse assim, ó: eu estive nu e você não me vestiu. Eu estive com fome e você não me deste de comer. Lembra desse ensino que Jesus trouxe para os seus discípulos? E os discípulos perguntaram, mestre, quando aconteceu isso e a gente não fez isso, não te vestiu, não te alimentou? E Jesus ele faz a comparação, ele diz, aquele que você alimenta, o seu irmão, você faz a mim. O que a Bíblia está dizendo aqui, querido, que isso aqui não é só uma prática que você deve ter exclusivamente na sua vida diária, mas principalmente durante o jejum. Porque durante o jejum, você está sendo conectado mais a Deus e essa é a vontade de Deus. O que nós lemos aqui no versículo 7?
A vontade de Deus durante o jejum é que nós repartamos o nosso pão, que nós vistamos o nosso irmão, levamos alimento ou uma veste que ele não tem como se vestir, ou uma blusa para algum morador de rua, algo bom que você faz para o seu irmão, para o seu semelhante. Durante o período do jejum, isso é muito mais intensificado. Isso deve ser com mais intensidade no nosso coração. E a Bíblia ainda diz assim, os nus, os desabrigados, nós falamos aqui de pessoas lá em Hebreus, que sem saber, vê se você vai lembrando aí, sem saber, pessoas abrigaram anjos. Ou seja, a Bíblia diz que sem saber, pessoas que têm um espírito de abrigar pessoas, de atrair pessoas e ajudar pessoas, abrigaram anjos em suas casas. Sem saber, abrigaram anjos da parte de Deus, que na verdade se materializaram como se fosse um mendigo ou alguém que passava necessidade, e você acolheu essa pessoa. Nós falamos aqui ontem sobre também você não fazer isso de maneira insensata, né, tola. Toma cuidado, né, para atrair pessoas para dentro da sua casa. Por exemplo, eu tenho uma filha de 4 anos, eu tenho uma esposa, eu não vou trazer qualquer pessoa para minha casa. Tá bom? A gente faz isso com sabedoria. Quando a Bíblia fala de hospitalidade, de servir o seu irmão, é no sentido de você tentar ajudar o seu irmão, querido, com o que você pode. Tudo bem? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, como nós já fizemos, né? Uma pessoa que veio de viagem, não tinha onde ficar, não tinha uma casa para ficar, nós fizemos uma vaquinha e pagamos ali alguns dias no hotel para aquela pessoa, né? Para que ela conseguisse ter um lugar para dormir, uma cama, um local quentinho para ela conseguir ficar, até conseguir um emprego, conseguir algo melhor para ela conseguir se virar. Então isso também faz parte do povo de Deus. E durante o jejum, nós estamos lendo aqui Isaías capítulo 58, versículo 7. Durante o jejum é o período que você deve mais intensificar essas ações na sua vida. Porque isso vai fazer com que Deus, você atraia o coração de Deus, você atraia os olhares de Deus, porque Deus ama, querido, quando você faz a um dos seus pequeninos, a Bíblia diz. Quando você faz a um dos seus pequeninos, você está fazendo a Deus. Então, durante o período do jejum, é um período que você deve não só ficar sem comer. Amém? Nós falamos aqui durante toda essa uma semana aí, o jejum não é só você ficar sem comer, né? Até os feiticeiros fazem isso, os macumbeiros, os do candomblé, da quimbanda, da umbanda, da feitiçaria, do luciferianismo, enfim. Todas essas religiões, né? Elas fazem isso. Então, não é ficar sem comer, mas é o que você faz durante o período que você não está comendo. Essa é a chave. Tudo bem até aqui? Tô indo rápido demais, tá dando para acompanhar aí, queridos? Tá tranquilo para vocês? Se eu estiver indo rápido demais aqui, você pode me parar. Profeta, vai um pouco mais devagar, não entendi esse ponto. Repete esse ponto para que a gente possa seguir aqui, tá? Posso seguir então? Tá tranquilo? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês estão meio silenciosos aí, meio quietinhos. Espero que vocês estejam sugando esse conteúdo aqui, aprendendo esse conteúdo, né? Espero que esteja tudo bem, então. Que preconceito é esse com as outras religiões? Não é preconceito. Eu sou um apologista e sou um exegeta da palavra. E tudo aquilo que fere a palavra de Deus, a Bíblia, eu vou contradizer e eu vou trazer pessoas à salvação. Porque a salvação é só por meio de Jesus Cristo. Então eu não tenho preconceito com outras pessoas ou com o meu semelhante. Mas aquilo que o diabo manipula ele e atrai ele ao inferno com falsas mentiras. Tudo bem? Então não é preconceito com religião tal ou religião tal. Tudo aquilo que fere a palavra de Deus, a verdade. A Bíblia é a verdade, incontestável, o livro mais lido na face da terra. Enfim, eu poderia falar aqui muito da palavra de Deus. Eu não estou contra as pessoas, mas contra aquilo que elas acreditam. Se não tem profetas para ensinar a verdade, querido, se não tem profetas para tirar as pessoas da verdade, essas pessoas estão indo para o inferno de graça. Pelo menos eu estou fazendo alguma coisa para tirá-las dessas mentiras. Tudo bem? Estou trazendo pessoas à salvação e a Jesus. Levando pessoas ao sangue de Cristo. Para quem não sabe, para quem não acompanhou minhas lives aqui e nunca participou de nenhuma das minhas lives, deixa eu te falar uma coisa. Nos últimos 2 meses, nós ganhamos mais de 300 pessoas para Jesus. Mais de 300 almas para Cristo, e tem muitas pessoas que me seguem aqui nas lives que vieram dessas batidas de frente contra a mentira. Então, minha irmã, é necessário, tá bom? O apóstolo Paulo fazia isso, Jesus fez isso e eu não vou fazer diferente. Jesus batia de frente com os fariseus, com os saduceus, com os mestres da lei, com os hipócritas que ensinavam as mentiras, que não estavam na palavra de Deus ou manipulavam a verdade. Então eu vou fazer isso até o último dia da minha vida, sim. Tá bom?
Glória a Deus, então, vamos seguir? Vamos seguir aqui em nome de Jesus? O nosso irmão aqui perguntou, né? Pastor, me responde uma coisa. Toda vez que me esforço em fazer a vontade de Deus, passo por um problema. Deixa eu te falar uma coisa. Geralmente as pessoas sofrem retaliações. Eu já vou abrir para as perguntas, tá bom, gente? Eu quero dar primeiro o conteúdo e depois a gente vai abrir para as perguntas aqui, tudo bem? Eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão Flávio Ferreira. Preste atenção. Sabe qual que é o problema das pessoas, Flávio Ferreira? Elas querem fazer as coisas de Deus sem estar com a vida no altar. E aqui há um problema muito sério. Lembra de Ananias e Safira, quando eles mentiram ao Espírito Santo? Eles queriam ofertar a Deus, só que eles mentiram ao Senhor. Quando nós tentamos fazer as coisas de Deus, tentamos fazer as coisas do Senhor, sem estar com a vida totalmente no altar, nós sofremos retaliação. A Bíblia diz lá em Jeremias, se não me falha a memória, o profeta Jeremias, ele falou sobre isso. Ai daqueles que fazem a obra do Senhor relaxadamente. Deixa eu pegar o texto para vocês aqui. É importante vocês terem essas passagens de cabeça, tá bom? Deixa eu pegar o versículo aqui para você rapidinho. É isso mesmo, profeta Jeremias, capítulo 48, versículo 10. Presta atenção, olha o que a Bíblia diz. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Eu quero que você entenda uma coisa. O problema das pessoas não é que elas têm a vontade de trabalhar para o Senhor, a vontade de servir a Deus. Toma cuidado, querido, que de boas intenções o inferno está lotado, tá bom? O inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Tudo bem? O que eu quero que você entenda não é só ter boa intenção para trabalhar para o Senhor. É você estar com a vida no altar. Você está com a vida em Deus. Você não pode pegar nas coisas de Deus relaxadamente. Lembra daquele jovem que tocou na arca do Senhor? Ele só foi ajudar. Ele foi ajudar. O culpado, na verdade, foi o rei Davi. O Davi que foi o culpado, né? Que não colocou os levitas e os sacerdotes para fazer isso. Ele fez vista grossa das leis de Deus e colocou pessoas normais. E quando aquele jovem foi segurar a arca da aliança, ele morreu fulminado. Ele morreu fulminado porque Deus é ruim? Não. Porque as pessoas desobedecem às leis de Deus. Porque as pessoas querem fazer as coisas de Deus, infelizmente, de qualquer jeito. E elas acabam colhendo maldições disso. Tudo bem? Então, meu irmão, possivelmente esse é o seu caso. Não estou falando que você está levando uma vida de pecado, mas possivelmente você tem algo na sua vida que está dando brecha para o diabo tocar. Então você não pode fazer as coisas de Deus relaxadamente, porque a Bíblia diz aqui, eu estou lendo para você, Jeremias capítulo 48, versículo 10. Ai daqueles que fazem as coisas de Deus relaxadamente. Então quando você vai fazer as coisas para Deus, você precisa fazer, querido, com o máximo de detalhe, o máximo de empenho, o máximo de cuidado. Eu vou te dar um exemplo. Hoje eu confesso que eu estava muito cansado. Eu não parei o dia inteiro. Meus 2 filhos não foram para a escola. Eu tive que levar meu filho para cortar o cabelo, depois para a reunião das crianças, depois fiz a live, gravei vídeo. Eu estou estudando para fazer um curso de edição de vídeo, para melhorar o vídeo para vocês. Gente, pensa como foi meu dia. Foi muito corrido mesmo. Mas o meu compromisso com Deus é estar aqui. Eu não fiz um compromisso com o Senhor. Eu fiz um compromisso com Deus todos os dias às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite de estar ensinando as pessoas aqui de forma gratuita na internet. Então eu não posso deixar de quebrar isso com Deus, porque eu fiz um propósito, um projeto com Deus. Ele me pediu e me solicitou isso, então eu não posso quebrar isso. Por mais que eu estava cansado e precisava descansar. Tudo bem? Então, querido, eu estou te dando aqui provas da minha própria vida que nós devemos fazer as coisas para Deus de maneira genuína e verdadeira. Não podemos fazer as coisas para Deus relaxadamente. Possivelmente é o seu caso, você vai até ter a intenção maravilhosa de fazer as coisas para Deus, mas com portas abertas para o diabo tocar. E quando você vai fazer as coisas para o Senhor, com porta aberta, infelizmente, o diabo tem autoridade para tocar na sua vida. Financeira, emocional, familiar, filhos, negócios, parece que tudo começa a dar errado. Por quê? Porque você não tem feito as coisas com a vida no altar. Tudo bem? Glória a Deus. Deu para entender isso aqui, queridos? Tá dando para entender? Então, quando você vai fazer as coisas para o Senhor, você precisa fazer genuinamente. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Você sabia que você não pode nem ofertar para o Senhor se você não for fazer isso de coração? É claro que o seu pastor nunca vai falar isso para você, né? Porque ele quer o dinheiro. Mas quando você vai ofertar, a Bíblia diz, quando você vai ofertar,
O nosso irmão Flávio aqui falou aqui, ó. Muito obrigado, pastor, concordo com tudo que você falou. Falou muito, você é muito sábio. Amém, meu irmão. Glória a Deus. A minha sabedoria não vem de mim, amém? Vem do Senhor e da sua palavra. Tudo que eu ensino para vocês é somente pegar as escrituras sagradas e trazer a revelação daquilo que muitas pessoas não compreendem. Tudo bem? Mas vem do Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem de Deus. Amém? A partir de hoje, quando você for fazer as coisas para o Senhor, cerque sua vida da palavra de Deus, se enquadre dentro da palavra e você vai ser muito bem sucedido. E ai do diabo de tentar tocar na sua vida, meu irmão. Ai do diabo de tentar tocar na sua vida. Ele vai ser queimado pelo fogo do Espírito de Deus. Deixa eu só falar um ponto também que é muito importante aqui, rapidinho. A Bíblia diz, querido, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, preste atenção. Quando você vai ofertar a Deus de maneira com tristeza, Deus não recebe. Como eu te falei, é óbvio que os pastores hoje nunca vão deixar de recolher ofertas por conta de tristeza. Eles não ensinam isso. Aqui na igreja, querido, que eu pastoreio, nós não recebemos contribuições de pessoas que não querem contribuir. Todas as pessoas que contribuem aqui na casa do Senhor são pessoas que contribuem voluntariamente e com alegria. Se você tem feito coisa hoje, por exemplo, de você ofertar ao Senhor com tristeza, não dê. Você não vai receber nada da parte de Deus. Porque Deus ama quem dá com alegria. Não sou eu que estou dizendo, mas é a Bíblia. Agora, se você não acredita na Bíblia com a palavra de Deus, já é outra história. Tudo bem? Então, se você, querido, vai dar as coisas para Deus, com tristeza ele não recebe, imagina você tocar nas coisas dele. Você tocar nas coisas de Deus, no louvor, na palavra, na pregação, vai ser retalhado. Vai sofrer. Tudo bem? Glória a Deus. Minha irmã Kika Pereira, sim, minha irmã, já falei isso aqui milhares de vezes, tá bom? Acho que você é nova aqui na live. Os dízimos não são mais para nossa aliança. Dízimo era para a antiga aliança, a lei, por meio de Moisés ali, o que Deus fez o pacto com Moisés, pelos 613 mandamentos, o dízimo era um deles. Quando Jesus veio, ele cumpriu e inaugurou uma nova aliança, e essa nova aliança é contribuições. Por isso que vocês nunca vão ver eu falar aqui sobre dízimo, ofertas e contribuições. Por que oferta? Porque você oferta ao Senhor. É uma oferta. Por exemplo, se eu tenho um produto aqui, vamos supor que eu sou dono de uma empresa que faz garrafa PET, garrafa de água. Quando eu oferto o meu produto a vocês, eu tô ofertando algo. Então a oferta é algo voluntário. Por isso que o apóstolo Paulo continua falando isso. Tudo bem? Mas dízimos não são mais para a nova aliança. Não tem como você pegar a velha aliança e amoldar na nova aliança. Não existe isso. Não tem como você pegar um odre velho e colocar um vinho novo. Vai fermentar e vai estourar o odre. E você não vai conseguir permanecer com aquela doutrina. É por isso que quando nós estamos na nova aliança, nós precisamos continuar com a doutrina da nova aliança. Se é contribuições e ofertas, então é assim que nós vamos ensinar. Tudo bem? Você não vai ver Jesus falando de dízimo e quando ele falou para os judeus que estavam debaixo da lei. Não é para nós. Você não vai ver Jesus obrigando pessoas a dar o dízimo, pessoas gentias. Tudo bem? Glória a Deus. Você não vai ver Jesus chegando lá em Gadara e falando para os gadarenos ou os gesarenos, olha, vocês aqui jejuem, orem, né, como ele ensina, e deem o dízimo, senão vocês não vão receber nada e eu vou enviar o devorador para vocês e vai tirar a sua renda. Querido, saia dessa baboseira, tá? Isso é baboseira. Perdão aqui, infelizmente, os pastores que estão aqui na live, que acreditam nisso, estudem o que eu estou falando, pastores. Estudem. Eu falo que é baboseira porque eu sei do que eu estou ensinando aqui na live. Tudo bem? Eu sei do que eu estou ensinando. Dízimos não são para nova aliança. Jesus não ensinou isso, os apóstolos não ensinaram isso, você não vai ver isso na Bíblia como obrigatoriedade e ensino. Tudo bem? Eu já falei isso aqui, eu trouxe um estudo completo para vocês aqui, quase que completo, né? Falando sobre isso para vocês, sobre como que dízimos não são para nova aliança. Só tome cuidado com uma coisa. Só vou deixar um alerta para vocês. Tem pessoas que gostam muito desse discurso que eu estou falando aqui para não ajudar a igreja do Senhor. Você está muito enganado. Tá bom? A época da nova aliança é muito mais rígida que a lei de Moisés. Tudo bem? Então, sim, é de coração e é voluntário, mas você não pode também ser avarento. Tudo bem? Você não pode pegar aí um sorrisal, colocar na sua mão e nadar um rio todo, atravessar um rio todo com um sorrisal na mão seco, né? Pra quem tá entendendo a analogia que eu tô falando aqui. Tem pessoas que são mão de vaca. Não contribuem, não ajudam a casa de Deus com nada. Nesse caso, você também está em pecado, porque você vai na igreja, você usa a luz da igreja, a água da igreja, a internet da igreja, você está lá recebendo algo da igreja e você não pode contribuir com um valor mensal. Por que você não pode fazer isso? Tudo bem? Desde que seja com voluntariedade e amor a Deus e não obrigação.
Nada do que você faz hoje é obrigação, querido. Tire isso da sua cabeça. Se você aprendeu algo, aprendeu diferente do que eu estou ensinando aqui, lê a Bíblia. Leia a Bíblia. Para de ficar sendo manipulado por esses mercenários da fé. Leiam a palavra. Tudo bem? Jesus não fez isso, os apóstolos não fizeram isso, você não vai ver isso nem em Apocalipse. Profeta, você pode me dar mais base bíblica? Eu posso te dar, querido. As igrejas de Apocalipse, as 7 igrejas, Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Laodiceia, Filadélfia, enfim, as 7. As 7 igrejas, nenhuma delas você vai ver ali Jesus cobrando dízimos. Não existe isso. O que Jesus cobrava era práticas e doutrinas dentro da igreja que tinham se proliferado, como por exemplo a doutrina de Balaão, a doutrina de Jezabel, né? Uma mulher que proliferava a promiscuidade, o sexo, a devassidão, enfim, o sexo ilícito. Balaão como o aceitador de dinheiro, manipulado pelo dinheiro, e essas igrejas, muitas delas estavam sendo influenciadas por isso, mas nunca o dízimo. Porque dízimo não era obrigatoriedade para a lei, para a nova aliança, e sim para a lei. Nós estamos debaixo de uma nova aliança. Quando Jesus ele vem a essa terra, ele fala, esse é o cálice da nova aliança. Façam isso todas as vezes que lembrarem de mim, em memória de mim. Glória a Deus. Bênção demais. Profeta, então hoje qual que é o sistema de contribuição das igrejas? Igreja não é templo, não é tabernáculo. Tudo bem? Não é lei mosaica. A igreja, outra história. Outro momento da história. Contribuições e ofertas voluntárias. Profeta, se eu não dar, fica tranquilo. Só que, toma cuidado, porque a Bíblia diz que aquele que pouco semeia, pouco colhe. Aquele que não semeia, não colhe nada. Você não pode ser avarento, tudo bem? Tome cuidado com a avareza é pecado. Amém? Se você ama o Senhor e a sua obra, você vai querer contribuir de alguma forma. Tudo bem? Você vai querer, nem que seja um pouquinho, mas você vai falar, não, Senhor, eu quero honrar a tua casa, eu quero honrar a tua casa. Jesus, ele via a intenção do coração e não propriamente o valor. Tudo bem? Vou te dar um exemplo. Quando aqueles ricos chegavam com sacos e sacos de dinheiro e colocavam ali no ofertório do templo. Olha só, vamos pegar o princípio. Quem que Jesus se atentou? Qual que foi a oferta que Jesus se atentou? Daquela mulher pobrezinha, que deu 2 moedinhas, mas o que tinha era a intenção do coração dela. Não é quantidade. Enfim, querido, eu não quero falar muito sobre isso, porque isso aqui dá pano pra manga. Eu precisaria aqui de verdade 1 semana para estar ensinando sobre isso. É muito conteúdo, não tem como falar numa live só, tá bom? Até porque eu quero falar no jejum, eu quero falar sobre jejum pra vocês. Eu quero ensinar mais sobre o jejum, tá bom? Mas deu pra vocês entenderem aí, né? Infelizmente tem muitos pastores que impõem o dízimo e fazem um terror na cabeça dos fiéis, concordo. Mas nesse caso, minha irmã, o problema não é o pastor, porque ele é um mercenário, ele não vai mudar. O problema é as ovelhas, que são manipuladas por falta de conhecimento. Tá dando pra entender? Infelizmente, a culpa é dos que se dizem servos de Deus, que não estudam a Bíblia e são manipulados por qualquer vento de doutrina. Essa é a verdade. São manipulados porque querem, não estudam a Bíblia. Esse monte de gente que vocês veem na internet comprando... eu quero pegar... Eu não vou nem citar o nome dos pastores aqui, tá? Para não escandalizar. Eu vou pegar esse boleto, um boleto de 365 dias. Um boleto de 12 meses, de 24 meses. Eu vou pegar esse boleto e todo mês eu vou dar um valor. Você vai dar oferta, presta atenção, você vai dar oferta condizente com a sua idade. Se você tem 50 anos, você vai dar R$50 por mês. Aí você pensa, um pastor que tem 1 milhão de seguidores, multiplica por 50 para você ver. Mercenários. Mercenários da fé. Jesus nunca fez isso. Tudo bem? Tem pessoas aqui, queridos, que vêm aqui na live. Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui que eu tô falando pra vocês aqui é muito mais do que conteúdo. Isso aqui é sabedoria, entendimento da palavra e revelação. Tem muita pessoa que vem aqui na live e fala assim, profeta, eu posso ajudar, eu posso contribuir. Eu nunca pedi nada pra vocês. Nada. Nem rosa. Vocês dão rosa aqui, vocês curtem, porque vocês querem contribuir. É do coração de vocês que vocês fazem isso. Mas eu nunca vim aqui na live pedindo nada. E nunca vou fazer isso. Porque eu tô fazendo isso por amor ao Senhor. Deixa eu te dar uma coisa, uma outra instrução da parte de Deus. Preste atenção aqui no que eu tô te falando. O problema dessas pessoas é porque elas são manipuladas pela falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 3, o meu povo perece por falta de conhecimento. Se o povo conhecesse, esses homens não teriam nenhum seguidor. Se o povo conhecesse a Bíblia, esses homens não teriam seguidores. Porque eles são mercenários da fé. Eles querem dinheiro. Dinheiro, não são manipulados pelo verdadeiro evangelho. Não pregam a verdade, não falam contra o pecado, contra a falsa postura. Não falam sobre a vida que tem que ter conversão.
O que é uma conversão, querido? É você mudar de vida, é ter mudança de mentalidade, metanoia. Você não pode seguir a Jesus, seguir o mundo, isso não existe. Aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus, a Bíblia diz lá em João. Aquele que se torna amigo de Deus se torna inimigo do mundo, e o que se torna amigo de Deus se torna inimigo do mundo, e o que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não há como você viver uma vida dúbia ou tentar conciliar água e óleo, não tem como. A vida com Deus é uma outra vida, querido. É obediência, é santificação, renúncia, meditação da palavra. Amém? Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando aqui para você. Depois não vai chegar naquele dia do grande juízo final e falar, nenhum homem falou para mim, não teve nenhum profeta que me falou a verdade. Você está aqui na live ouvindo a verdade. Então você não tem desculpa. A partir de hoje você não tem mais desculpa. Você está ouvindo a verdade aqui. Tudo bem? Querido, pegue sua Bíblia. Pegue sua Bíblia. Vai ler a sua Bíblia. Leia, medite, tire dúvida. Para de querer ficar ouvindo só de pessoas. Não é errado você ouvir de pessoas. Mas o problema e o errado é quando você vive de podcast live. Você não pega a sua Bíblia para ler. Esse é o problema. Você não medita na palavra. A Bíblia diz que o próprio Deus disse para Josué, medita no meu livro de dia e de noite. A chave, querido, não é ficar ouvindo pessoas. Você pode ouvir pessoas? Pode. Você pode ter homens de Deus de referência na sua vida que vai te ensinar muito. Vai te destravar no mundo espiritual? Pode. Mas sua dependência não tem que ser deles, tem que ser da palavra. E do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Tô indo rápido demais? Tá dando para aprender? Glória a Deus. Bênção demais, né? É muito gostoso quando a gente ouve a verdade, né, queridos? Eu lembro quando eu estava também em algumas instituições no passado e eu fui de algumas igrejas, não quero citar o nome aqui também para não expor, mas enquanto o Senhor estava me forjando como pastor, como profeta dele, eu já fui de alguns ministérios durante muitos anos na minha vida. E quando eu chegava em algumas instituições, algumas igrejas, eu sempre fui de ler a Bíblia. Desde quando eu me entreguei para Jesus e entreguei minha alma para o Senhor, eu sempre fui de ler a Bíblia, de capa a capa. Eu li a Bíblia, queridos, várias e várias vezes. Eu já perdi as contas, de verdade. Eu não sei quantas vezes eu li a Bíblia. E quando eu chegava nessas igrejas, eu via um discurso totalmente diferente do que o que Jesus pregava. Eu via uma mensagem totalmente diferente daquilo que João Batista pregava. Eu vi uma mensagem totalmente diferente do que é o que Paulo pregava. Não era a mesma mensagem. Era totalmente diferente. Era um monte de analogia. Era um monte de analogia. Se Jesus andou sobre as águas, você também vai andar. Vem aqui, traga aqui que você vai crescer, você vai andar. Totalmente analogia. Eram analogias, sermões que não eram verdadeiros, não eram genuínos. Era para manipular as massas. E quando o Senhor me alcançou e me trouxe a verdade, abriu meus olhos, eu comecei a pregar o Evangelho. Eu comecei a pregar a palavra com autoridade. E querido, nem eu acreditava há 13, 15 anos atrás. Porque quando eu cheguei para uma pessoa e eu comecei a orar, coloquei a mão na cabeça, caía endemoniado. O outro eu começava a orar, era curado. Mas por que os sinais acompanham? Porque os sinais acompanham aquele que está de verdade para a pregação do Evangelho. Marcos capítulo 16. Quando você prega a verdade com autoridade, você prega a verdade, o poder de Deus começa a crescer em você. Quando você vive a verdade, o verdadeiro evangelho, a pregação da palavra, aquilo que Jesus pregou, vive a verdade, o poder começa a te acompanhar de Deus. Por que hoje você quase não vê curas, sinais e prodígios? Porque não existe mais a pregação da palavra verdadeira. São poucos, querido, que pregam a palavra com genuidade mesmo. Eu posso contar na palma da minha mão quantos homens que eu posso seguir hoje na internet. É por isso que você vai ver aqui, talvez nas minhas redes sociais, você vai ver eu seguindo aí no máximo 5, 6 pessoas. É muito difícil seguir pessoas. Porque não tem mais algo que alimenta o meu espírito a não ser a palavra de Deus pregada com autoridade. Pregada com verdade. Pura, nua e simples. O puro evangelho. Aquilo que saiu da boca de Jesus. A melhor mensagem que tem. Como eu amo ouvir o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Que poderoso. Que poderoso. Tem coisa mais forte do que um sermão daquele? Do que uma mensagem daquela? Deixa eu ler só um pedacinho para vocês aqui. Deixa eu ler só um pedacinho para você. Talvez você que está aqui na live, você nunca ouviu isso aqui. Deixa eu ler para você.
Nós já vamos voltar a falar sobre jejum, tá bom? Pode ficar tranquilo que o Espírito Santo está guiando essa live. Presta atenção. Mateus capítulo 5. Olha isso aqui, gente. Olha como isso aqui traz alimento para nossa alma. Olha como isso alimenta o nosso espírito. Olha que poderoso essas palavras que saíram da boca de Jesus. Tem sermão mais importante que esse? Olha isso aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Reconhecer que você não é autossuficiente, mas um espírito humilde que depende de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Sabe quando você chora na presença de Deus? Ele vai te consolar. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A Bíblia te ensinando a ser manso e mansa, humilde de coração. Aprender com uma vida mundana nessa terra, o período que você passa aqui, ser humilde, pacífico, amoroso. Pisaram no meu calo, profeta, deixa pisar. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Pessoas que querem praticar a justiça de Deus, andar pela justiça como Jó. Era um homem justo e reto diante de Deus, e Deus tinha orgulho de Jó. Você viu, Satanás, o meu servo Jó? O próprio Deus tinha orgulho de Jó pelo que ele vivia. Você está vendo, querido, que a mensagem da palavra de Deus ela é tão simples, mas tão gostosa para o nosso coração. É muito mais forte do que um monte de gritaria que a gente escuta na internet. Pastor gritando para tudo quanto é lado. Você não entende nada da pregação. É só grito para lá, grito para cá, e você não entende nada. Você não vai ver isso em Jesus, querido. Jesus pregava com mansidão. E o poder vinha sobre ele através das suas palavras. Aquilo que ele pregava, que ele aprendeu do seu Pai. Amém? Glória a Deus. Bênção demais. Bem-aventurados os misericordiosos. Mateus capítulo 5, versículo 7. Porque alcançarão misericórdia. Quando você é misericordioso, uma pessoa misericordiosa, Deus vai trazer misericórdia sobre sua vida. Ele vai te trazer misericórdia. Ele vai te honrar com as suas misericórdias. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Você quer ver a Deus? Limpe o seu coração. Lave o seu pecado. Purifique o seu coração. Troque o seu coração de pedra, como o profeta disse, e coloque um coração de carne segundo o coração de Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quer ser chamado filho de Deus? Aprenda a ser pacífico. Pacificar as guerras, as dores, as contendas. Seja pacificador. Ame a pacificação. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Talvez você me olhe nessa live e vê um monte de gente se levantando aqui contra mim na live. Querido, isso pra mim é só combustível. Eu só sei que eu tô no caminho certo quando se levantam pessoas. O problema é se todo mundo tivesse a favor desse discurso. Aí eu ficaria com o pé atrás. Porque se Jesus ele foi caluniado, insultado, nós também seremos. Amém? Glória a Deus. Bênção demais. Glória a Deus. Eu quero só concluir aqui, rapidinho, querido. Eu só li um pedaço do discurso de Jesus para você ver como que um discurso de Cristo, a mensagem do Evangelho sendo pregada com verdade, com retidão, é muito mais importante do que um monte de gritaria na igreja. Um monte de coisa que você não consegue entender nada. Discursos que o pastor pega lá, pega aqui, pega lá e você não entende nada. Você não consegue compreender nada da palavra. O que eu li para você aqui, do versículo 1 ao versículo 7, já te trouxe mais ensinamento do que muitas pregações que você ouviu até hoje. Sabe por quê? Porque a verdade sendo pregada com verdade, ela traz alimento à nossa alma. Não precisa, querido, de muito. Basta você pregar a verdade. É isso que as pessoas estão sedentas para ouvir, é a verdade. Amém? Glória a Deus. Bênção demais. Vamos lá então. Eu quero ler para você isso aqui. Nós vamos continuar com o ensino aqui sobre o jejum. E eu já vou abrir para as perguntas para você. Tudo bem, gente? Glória a Deus. Espero que você esteja compreendendo o que Deus está te ensinando aqui nessa live, tá bom? Vamos lá. Eu quero ler para você Isaías capítulo 58, versículo 8 agora. Agora a gente chegou onde eu queria. Amém?
Eu já vou responder as dúvidas de vocês, tá bom? Segura um pouquinho aí, deixa eu só concluir aqui aquilo que nós estamos aprendendo e depois nós vamos continuar com as perguntas, tudo bem? Glória a Deus, vamos lá. Isaías capítulo 58, versículo 8. Olha o que a Bíblia diz, preste atenção. Depois vai falar que ninguém te ensinou isso aqui, preste atenção que a Bíblia está te ensinando. O profeta Isaías, no capítulo 58, no versículo 8. Olha o que a Bíblia está dizendo. Então a luz de vocês romperá, quando vocês jejuarem de maneira genuína, com tudo o que vocês têm aprendido aqui na live. Quem perdeu as últimas lives, leia o capítulo 58 de Isaías todinho. Você vai chegar nesse ponto aqui, você vai conseguir fazer a conexão com o que eu estou ensinando aqui. Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer. Aleluia. E a sua cura brotará sem demora. Você sabia, querido, que durante o período do jejum você pode ser curado das suas doenças? Curado das suas enfermidades? Quando você jejua dessa maneira que nós estamos ensinando aqui, eu e o Espírito de Deus aqui junto nessa parceria, você pode ser curado das suas doenças. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer. Sabe o que significa isso? A unção, o poder de Deus sobre a sua vida. E a cura brotará sem demora. A justiça irá adiante de vocês e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Você será uma pessoa que vai caminhar por meio da justiça. A justiça de Deus vai ser a sua pista. Vai ser o estrado dos seus pés. Quando você anda por meio de justiça, querido, quando você faz um jejum a Deus genuíno, a Bíblia diz que você também vai ser, a justiça vai te acompanhar. Amém? Isso aqui é muito poderoso. A luz do alvorecer, a sua luz romperá como a luz do alvorecer. A luz de Cristo sempre foi vista na Bíblia como poder e autoridade. O poder de Deus, a Bíblia diz lá em João, o Evangelho de João, capítulo 1. Jesus é a luz do mundo que veio a esse mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A Bíblia está dizendo que quando eu pratico esse jejum, segundo a palavra de Deus, a luz de Cristo, o poder de Deus, ele irá aumentar dentro de mim. E eu começarei a ser uma pessoa muito mais poderosa no mundo espiritual. Os demônios temerão o que está sobre a minha vida. Os demônios vão sair fora, aonde eu pisar. Porque eu estou jejuando de maneira genuína a Deus. Espero que você esteja aprendendo isso aqui, querido. Que Deus possa abrir os seus olhos espirituais e você possa compreender o que você está aprendendo aqui. Isso aqui é muito forte, isso aqui você não vai achar em lugar nenhum, infelizmente. São raras as vezes que você vai ouvir isso aqui. O poder de Deus, ele cresce quando você jejua. As curas vão vir sobre sua vida. Curas físicas e curas da sua alma. Amargura, dor no seu coração, na sua alma. Quando você jejuar, o Senhor vai vir com o seu bálsamo e irá curar todas essas coisas. Você vai liberar perdão. Você vai ver uma pessoa mais santa, mais justa, mais digna diante de Deus. Amém? A luz do alvorecer brotará sem demora. A cura vai vir sem demora. A justiça irá diante de vocês e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Deixa eu te falar uma coisa. Não são todas as pessoas que atraem a glória de Deus. Profeta, o que é a glória de Deus? É a atmosfera que envolve a presença de Deus. Se você nunca aprendeu sobre isso, deixa eu te ensinar um pouquinho sobre isso. Quando nós clamamos assim, ó, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, derrama a tua presença, a tua glória. O que é a glória? A glória de Deus, querido, é a atmosfera, a dimensão espiritual que envolve a presença de Deus. Aonde a presença de Deus está, ele desce com a sua glória. Não há como, aonde Deus está, não ter a glória de Deus manifestada no nosso meio. Amém? Por que eu estou te ensinando sobre isso? Quando nós jejuamos ao Senhor e vivemos uma vida de santidade, jejuamos ao Senhor verdadeiramente, sabe? Quando a gente quer matar a nossa carne mesmo, quando a gente quer viver por Deus, a Bíblia diz que a glória do Senhor será a sua retaguarda. Não sou eu que estou dizendo, mas é o próprio Deus que está dizendo aqui. A glória do Senhor será a sua retaguarda. Isaías capítulo 58, versículo 8. Você tem noção, querido, você começar a caminhar nessa terra e a glória de Deus te acompanhar por onde você ir, por você fazer um jejum verdadeiro a Deus? Você está conseguindo entender? Recentemente eu fui pregar numa igreja de um pastor amigo meu e algumas pessoas que eu coloquei a mão, elas caíam no poder de Deus. Eu não empurrava ninguém, eu não faço isso, querido.
tá? Eu não coloco a mão e empurro a cabeça das pessoas como muitos fazem aqui. Infelizmente. Fazem isso para manipulação. Mas a imposição de mãos, ela é bíblica. Quando você impõe as mãos sobre a cabeça de alguém, é uma ponte. Aprenda o que eu estou ensinando para vocês aqui. Quando você impõe as mãos sobre a cabeça de alguém, é uma ponte. O que está em mim passa para essa pessoa. Só que se eu não estiver na presença de Deus, o que está nessa pessoa passa para mim. Ou seja, quando eu coloco a mão na cabeça de pessoas, há um descortinar. Há um poder liberado sobre a vida daquelas pessoas. Tudo bem? Então, durante esse culto, muitas pessoas caíram no poder de Deus e algumas pessoas me perguntaram: profeta, por que essas pessoas caem quando você ora? Eu falo, querido, elas caem pela glória e pelo poder de Deus, elas não resistem o poder e a glória de Deus. Isso é bíblico. A Bíblia diz, querido, quando os sacerdotes começavam a tocar as suas trombetas e os levitas começavam a adorar a Deus, a glória de Deus descia sobre o templo. E não tinha um que conseguiria ficar de pé, não tinha um que conseguia ficar de pé, tamanha a glória de Deus, a presença de Deus. É por isso que tem aquela música do Fernandinho, né? Eu gosto muito dos louvores do Fernandinho, ele diz assim: eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Ele continua: sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Todo arrepiado, ó. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Aí ele começa a cantar, né? Caia fogo do céu, queima esse altar. Querido, que música poderosa. Para quem nunca entendeu essa música do Fernandinho, querido, quem nunca entendeu essa música, na velha aliança, Deus vinha sobre um templo. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. E quando ele vem com a glória, não tem como nós ficarmos de pé. Amém? É muito difícil uma pessoa que manifesta a glória de Deus, ela conseguir ficar de pé por conta da glória, por conta do poder. Amém? Tem pessoas que falam, né, cair é pecado, isso aí é falsa falácia. Não, querido. Eu posso te dar aqui inúmeros textos sobre pessoas que caíram no poder de Deus. Quer que eu te prove? Eu vou te provar na Bíblia. A Bíblia diz que os sacerdotes e os levitas caíram no poder da glória de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus ia ser preso pelos soldados, a Bíblia diz que quando Jesus falou, eu sou, ele falou a famosa frase do próprio Deus. Só quem fala isso é o próprio Deus. Eu sou. Quando você for lá, Moisés, diga que o eu sou te enviou. E quando Jesus diz, eu sou. Todos os soldados, não sabemos quantos soldados tinham ali. Talvez se tivesse 1.000 soldados, 6.000 soldados, não sei quantos. A Bíblia diz que todos os soldados caíram pelo poder de Deus. Quando Jesus abriu sua boca e disse, eu sou. Quando João, na ilha de Pátimos, viu a glória de Deus, viu Jesus. Quando ele se virou, ele caiu como morto. Quando Paulo viu a luz de Cristo e ouviu a voz de Jesus, ele caiu. Tamanha a luz da glória de Deus. Então, querido, toma cuidado com algumas coisas que vocês aprendem na internet que fogem da Bíblia. Tem muitos pastores que não têm conhecimento da palavra e não falam a verdade da palavra do Senhor. E sim, cair na glória de Deus é muito mais comum do que você imagina, mas não são todos que fazem isso, porque não são todos que carregam a glória de Deus. E o que nós estamos falando aqui nessa live? Olha que poderoso isso aqui. A glória do Senhor será a sua retaguarda. Aleluia! Quando você manifesta a glória do Senhor, querido, quando você ora para as pessoas começam a cair. Não é porque você está empurrando ou porque você está colocando a mão, não! Teve uma irmã que foi até engraçado. Ela chegou perto de mim, eu nem coloquei a mão, eu nem aproximei a mão, ela caiu, tamanha a glória de Deus naquele culto. E eu até falei pro pessoal, depois vocês falam que é eu que empurro, né? Tem muita gente na internet que não compreende as coisas do Espírito de Deus. Eles não conseguem compreender a palavra de Deus e falam besteiras, falam asneiras. Querido, eu já caí no poder de Deus e eu não conseguia segurar as minhas pernas. Eu tentei, tá? Eu tentei. Eu sou um homem muito sério, você já percebeu aqui.
Eu não gosto de passar vergonha, digamos assim. Mas, quando a glória de Deus veio sobre mim, eu não consegui ficar de pé. Eu não consegui segurar as minhas pernas. As minhas pernas ficaram igual vara verde e eu caí no poder de Deus. Tudo bem? Então, só toma cuidado com algumas afirmativas que fogem da palavra. Fique com a Bíblia. Se isso acontecia no tabernáculo, no templo, aconteceu com João, aconteceu com Paulo, você acha que não vai acontecer conosco? O que a Bíblia está falando para nós aqui é que quando você jejua, faz um jejum verdadeiro a Deus, sabe o que acontece? A glória do Senhor vai te acompanhar. A glória de Deus vai ser a sua retaguarda. Estará junto com você. Você está à frente, a glória de Deus está aqui na sua retaguarda. Você está caminhando com Deus. Está caminhando com a presença de Deus. Você tem noção, querido, que eu estou te ensinando aqui? Você tem noção? Gente, de verdade, vocês têm noção disso aqui? Por favor, querido. Alguém aqui da live já tinha aprendido isso aqui em algum lugar? Por favor, fala aqui pra mim, por gentileza. Tem alguém aqui da live que já ouviu esse ensino aqui em algum lugar? Você já sabia disso aqui? Escreve aqui pra mim, por favor. Eu quero que vocês compreendam aí o tanto de gente que nunca ouviu isso aqui. Vocês estão vendo, queridos? Vocês estão vendo como que nós precisamos aprender sobre a palavra de Deus? Vocês estão percebendo aqui? Vocês estão percebendo isso? Tem um rapaz que eu ganhei para Jesus agora, ele é meu discípulo mais novo, né? Não sei se ele tá aqui na live, que muita gente aqui da igreja que eu pastoreio também entra aqui nas lives para aprender, tá? Para quem não sabe, eu também pastorei uma igreja aqui em São Paulo, tá bom, queridos? Para quem acha que eu tô aqui só perdendo tempo aqui na internet, não. Eu estou fazendo isso em obediência ao Senhor. Eu pastorei uma igreja aqui em São Paulo chamada Êxodo Church, na zona sul de São Paulo. Sou pastor há mais ou menos 4 anos, presidente, mas pastoreio pessoas há mais de 10 anos. Então, querido, tudo que eu estou ensinando para vocês aqui é para vocês verem quanto nós precisamos ainda aprender sobre a palavra do Senhor. Como nós precisamos aprender sobre a presença de Deus. Vocês estão vendo como que a ferramenta do jejum é tão poderosa para a nossa vida? Você está conseguindo perceber isso? Você está conseguindo perceber o tanto que você perdeu por não jejuar a Deus? Você está sentindo na sua pele, no seu espírito, o tanto que você perdeu, tanta glória, tanto poder, tanta manifestação, até mesmo curas, por não jejuar de maneira verdadeira a Deus? Glória a Deus, querido. A nossa irmã perguntou aqui, a Sirlene Salles, pastor, o morador de rua voltou? Infelizmente ainda não, minha irmã. Para quem não sabe, ontem eu tentei tirar um rapaz da rua. Eu fiz a proposta para ele, para levar ele para uma casa de recuperação de um pastor amigo meu, e ele não veio. Muitas vezes é o próprio diabo afastando ele, né? Nós temos que orar para que o Senhor o atraia, tá bom, querido? Mas infelizmente ele não veio. Ele não veio. Já tem 3 dias que eu fiz a proposta para ele, tá bom? E o rapaz do restaurante, que é o dono do restaurante, também está reforçando com ele, mas ele não está querendo. Então nós não podemos forçar, nós temos que orar, amém? Temos que orar pela vida dele, para que o diabo saia e ele consiga ter força para vir para Jesus. Orem pela vida dele, tá bom, gente? É um morador de rua chamado Lucas, tá bom? É um rapaz que vem aqui sempre pegar o lixo aqui do pessoal do restaurante aqui. Eu moro do lado de um restaurante de comida japonesa, do lado mesmo, do lado. E esse restaurante, que inclusive era meu, eu vendi, esse restaurante, o dono, ele vem sempre tirar o lixo desse restaurante do dono. Então, eu já reforcei com o dono para que o Senhor possa atrair ele, para que o Senhor possa ajudar, né, esse jovem. Então vamos orar, continuamos orando pela vida desse jovem, tá bom? O nome dele é Lucas, tá bom? Então, queridos, já estamos chegando aqui ao final da live, eu quero abrir para algumas perguntas. Gente, novamente, eu não consegui concluir tudo que eu queria, né? Temos ainda muita coisa para aprender aqui, mas vamos aos poucos, amém? Mais importante do que a velocidade, aprende isso daí, mais importante do que a velocidade é a forma e o quanto vocês estão absorvendo a palavra de Deus. Eu poderia correr aqui, vomitar um monte de conhecimento para cima de vocês, mas o importante é que vocês tenham aprendido, vão ruminando isso, vão aprendendo e praticando isso, né? Não é à toa que Jesus passou 3 anos e meio com seus discípulos. Ele não chegou ali em 2, 3 meses enfiando todo o conhecimento sobre eles, mas ele treinou 3 anos e meio os seus discípulos, tá bom? Então, fiquem tranquilos, vocês vão ter muito conteúdo aqui, em nome de Jesus. Lembra que eu falei que o meu computador estava em manutenção? O computador já chegou, eu já estou trabalhando já nas aulas, nas edições. Eu vou subir muito conteúdo para vocês na internet, muitas aulas poderosas.
Não percam, queridos, não percam. Quando as aulas saírem, não percam, vai ser bênção para a vida de vocês. Vai ser muito bênção, vocês vão aprender tanto sem ter noção, tá bom? A igreja é chamada Êxodo Church, tá bom? O pessoal que está perguntando aqui, Êxodo Church, tudo bem? Êxodo Church. Church é a mesma coisa que igreja no inglês. Igreja Êxodo ou Êxodo Church, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o logo da igreja, tá bom? Esse aqui é o logo da igreja. É aqui em São Paulo, tá bom? Zona Sul de São Paulo. Quem morar próximo às imediações e quiser fazer uma visita, vai ser muito bem recebido e venha preparado, porque aqui desce fogo do Espírito. Se você vir aqui, não se espante, porque aqui você vai ver fogo de Deus puro, fogo santo. Não é fogo estranho não, é fogo santo, tá bom? Glória a Deus, bênção demais. Vamos lá então, queridos. Eu quero abrir aqui para algumas perguntas no final da live, rapidinho, para a gente fazer um bate-bola aqui de algumas dúvidas que tem na cabeça de vocês aí, bem rapidinho. Vamos fazer um bate-bola aqui correndo. Eu vou tentar responder o mais rápido possível aqui, vocês em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá. É a igreja do Hernano Santos? Não. Eu sou o pastor presidente, eu que fundei a igreja, tá bom? O Senhor me deu o nome, me deu tudo, eu que fundei, fui o fundador da igreja, o pastor presidente. Vou fazer 4 anos já pastoreando essa igreja, uma igreja poderosa, cheia do Espírito Santo, tá bom? Sobre o dízimo de novo. Nossa, minha irmã, de novo, eu já falei aqui. Eu vou subir as lives, você pode acompanhar as lives que eu falei sobre dízimo. Mas, resumidamente, o dízimo não é mais para ser aplicado na nova aliança, e sim na velha aliança, é passado, sombra. Nós vivemos hoje na nova aliança, tudo bem? Como que é a forma de contribuição da igreja então? Contribuições voluntárias e ofertas voluntárias. Tudo bem? É assim que a Bíblia ensina, tá bom? Quando eu for aí em São Paulo, eu quero visitar a igreja. Vai ser muito bem-vindo, meu irmão. Em nome de Jesus, tá bom? Yom Kippur. Renilza Pires. E o Yom Kippur? O Yom Kippur era um período específico que os judeus faziam para o perdão de pecado. Isso aí era uma obrigatoriedade para o povo judeu. Profeta, temos que fazer isso hoje? Não, você não é obrigado a fazer isso hoje. Deixa bem claro para você. Nenhum dos apóstolos fizeram, Jesus não falou sobre isso. Isso eles tentam pregar da lei e aplicar. Tem princípio bíblico? Tem princípio bíblico. Vai ter valia para a minha vida? Querido, eu vou falar para você uma verdade, tá? Espiritualmente falando, só vai te fortalecer mais. Mas Jesus já pagou o preço na cruz, tudo o que você precisava fazer. Hoje não precisa você fazer mais sacrifícios judaicos para ter perdão de pecado. Isso aí é para ter uma limpeza. O perdão do pecado ali do povo judeu não é para ser aplicado mais para os nossos dias de hoje. Tá bom? O Yom Kippur, infelizmente tem muita gente falando aí. Você pode fazer? Pode. Mas, sabe, não tem sentido. Já que Jesus comprou você na cruz do Calvário e te deu perdão dos seus pecados de forma gratuita, para que você quer fazer um ritual judaico para ter perdão de pecado e ter prosperidade? Não. Não é isso que a Bíblia ensina, amém? O que a Bíblia ensina é Jesus. O sangue dele na cruz do Calvário comprou a nossa vida, nos deu o direito a ser prósperos, ele nos deu tudo. A cura das enfermidades. Você não precisa mais fazer nenhum tipo de ritual hoje para ter algo de Deus. O que você precisa fazer hoje, querido, é simplesmente estar na presença de Deus, amém? É só isso. A glória de Deus vai te acompanhar, as bênçãos vão te acompanhar, não faça barganha com Deus. Eu já ouvi muito sobre o Yom Kippur, é bênção e foi bênção para a época dos judeus. Hoje nós temos uma nova aliança pelo sangue de Cristo e não é mais rituais que vai nos abençoar ou perdoar pecado, e sim o sangue dele e o seu sacrifício na cruz do Calvário. Tudo bem? Glória a Deus. Eu acredito que ficou claro para a irmã, né? E sobre a Bola de Neve, é uma igreja muito liberal, não concordo. Faz bloquinho de carnaval, enfim, várias doutrinas libertinas. Não concordo. É por isso que eu não aconselho participar. Se você quiser ir, pode ir, tá bom, meu irmão? Fique à vontade. É uma igreja, vai pregar a palavra, mas há muita libertinagem, né? É uma igreja muito liberal e eu não concordo com liberalidade ou libertinagem. Nós temos doutrina sobre a Bíblia. Nós temos formas de cultuar ao Senhor. Nós temos maneiras de cultuar a Deus como a Bíblia nos ensina. E o culto a Deus é sério, é responsável, é um culto justo e santo diante de Deus, e não bloquinho de carnaval pegando padrões do mundo e colocando dentro da igreja. Nunca Paulo pegou coisas do mundo e aplicou dentro da igreja. Pelo contrário, ele tentou de tudo para tentar alcançar alguns, assim a Bíblia diz. Tá bom? Eu posso jejuar depois do almoço? Uma dica que eu vou dar para vocês. Tem pessoas que erram na hora do jejum da seguinte maneira: eu vou jejuar ao almoço. Aí ele toma café 10 horas da manhã,
come um prato de cuscuz, que eu gosto muito de cuscuz, um prato de cuscuz com leite, um monte de coisa, aí ele vai jejuar. Querido, você só vai sentir fome lá para 4 horas, isso não é jejum. O jejum começa você com fome. Você acordou, tá com aquela fome ali, o seu jejum começou ali. Ali começou o seu sacrifício diante de Deus. Tudo bem? Glória a Deus, deixando bem claro para vocês aqui, tá? Tem pessoas que querem jejuar e elas... Vamos dar um exemplo aqui. Ah, profeta, eu vou fazer o jejum da janta. Eu vou fazer o jejum da janta. Aí o camarada, às 5 horas da tarde, come uma pratada de cuscuz com um monte de coisa junto, e aí ele fala que ele vai jejuar a janta. Que janta é essa que ele só vai sentir fome daqui 5 horas? Tá bom? Então toma cuidado com esses pontos, querido. Jejue de maneira sábia. O jejum começa quando você está com fome. É ali que começa o seu jejum. É ali que começa a matar a sua carne. Tudo bem? Tudo bem, gente? Deixando bem claro para vocês aqui, o jejum, querido, ele é sacrificial. Você não pode manipular o jejum. Ele é sacrifício diante de Deus. Tudo bem? Um gole de café pode, se você estiver jejuando. Durante esse período, não consuma nada. Amém? A menos que você está fazendo um jejum parcial. Tudo bem? A menos que você esteja fazendo um jejum parcial. O que é um jejum parcial? Eu vou tirar, por exemplo, eu vou tirar coisas sólidas. Então, nesse caso, o café vai ser bem-vindo, né? Você tirou comida sólida. É um jejum parcial. Tudo bem? Eu sempre aconselho vocês a fazer o jejum parcial que Jesus fez, somente com água. É o jejum que foi o exemplo para nós, o jejum que Jesus fez, tudo bem? É o jejum mais próximo do jejum exato que foi o que Jesus fez, tudo bem? Nós temos também o jejum de Daniel, né, que nós estamos fazendo agora, o jejum de 21 dias, por isso o tema de jejum aqui que nós estamos falando. O jejum de 21 dias falando sobre o jejum e comendo só alimentos naturais da terra, grãos, frutas, legumes. Nós estamos comendo somente coisas naturais durante todo esse período, tá bom? Então, queridos, há muitos tipos de jejum na Bíblia. Escolha um, só que seja fiel ao jejum. Não quebre o jejum, faça verdadeiramente, tudo bem? Profeta, quando a pessoa orar e colocar a mão na cabeça e passa o mal, por quê? Porque é uma ponte, minha irmã. Falei um pouquinho agora sobre isso, acho que você não estava na live. É uma ponte. Quando eu coloco a mão na sua cabeça, o que está na minha vida passa para você, ou o que está na sua vida passa para mim. Tá bom? Por isso que eu recomendo vocês, gente, presta atenção que eu vou ensinar para vocês aqui. Presta atenção que eu vou ensinar para vocês aqui, isso aqui é muito importante. Tudo bem? Preste atenção. Eu já vou continuar respondendo as perguntas. Nossa, fugiu, tá vendo? Fugiu. Eu li outra pergunta e fugiu o que eu ia falar. Meu Deus, me lembra, Espírito de Deus. Deixa eu lembrar aqui. Vamos esperar o Espírito Santo me lembrar aqui. Fugiu, eu ia falar uma coisa muito importante, muito mesmo, muito importante. Mas amém, não tem problema, o Senhor vai me lembrar. Boa, obrigado, meu irmão. N. Oliveira me lembrou. É uma ponte. Então, querido, quando nós... lembrei do que eu ia falar. Obrigado, minha irmã. Deixa eu contar um caso que aconteceu aqui nas nossas próximas regiões. Eu não vou citar nomes de quem falou e quem aconteceu. Só vou falar para você o exemplo. Preste atenção nesse exemplo. Isso aqui é muito forte sobre a pergunta que a irmã falou sobre colocar a mão na cabeça. E eu tô falando, não permita que qualquer pessoa coloque a mão na sua cabeça. Não permita. Você não sabe quem é aquela pessoa. Você não sabe o pecado que ela está vivendo ou o tipo de espírito maligno que está sobre a vida dela. Esse pastor estava em pecado. Era um pastor conhecido aqui, preste atenção. Ele estava em pecado. Sabe o que aconteceu com esse pastor? Ele passando ali, voltando do seu trabalho, ele sentiu de colocar a mão na cabeça daquele mendigo, em pecado. Sabe o que aconteceu? Ele colocou a mão na cabeça daquele mendigo, ele estava vazio do Espírito de Deus, vazio da presença e da glória de Deus. Ficaram uma semana, preste atenção, uma semana procurando o pastor, ninguém encontrava. Colocaram cartaz em tudo quanto é lugar, sumiu, o pastor sumiu. Encontraram ele igualzinho o mendigo. Eu estou contando um caso real para vocês aqui, caso que aconteceu. Isso aqui é conhecido aqui entre os pastores, tá? Ele ficou igualzinho o mendigo, idêntico. Acharam ele debaixo de uma ponte, mendigando. Um espírito maligno de loucura tomou posse da sua cabeça, da sua mente, e ele ficou possesso. Oraram, libertaram aquele pastor, e ele nunca mais, e deu para aprender aí como que é mexer com coisa das trevas. Mexer com as coisas do diabo, querido, não é qualquer um que mexe, não é qualquer um que expulsa demônio, não. Tá bom? Eu tô contando um caso real para vocês aqui que eu conheço, caso real. Então toma cuidado, você que fica colocando a mão na cabeça das pessoas, ou permitindo que pessoas fiquem colocando a mão na cabeça sua,
Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Eu vou até te dar uma orientação aqui. Toma cuidado com quem é o seu cabeleireiro. Nossa, profeta, como você é radical. Não, não sou radical. A Bíblia é radical. Muitas vezes a sua cabeleireira é invejosa, demoníaca, e ela coloca a mão no seu cabelo começa a cair. Você vai num outro lugar, daqui a pouco você começa com um monte de queda de cabelo, você não sabe de onde é, compra suplemento, compra shampoo caro e nada acontece. Demônios de inveja sobre a sua vida. Amém? Como a Adri perguntou, como me proteger, profeta, segundo a palavra? Não existe maldição para quem está em Cristo Jesus. Ande segundo a palavra de Deus. Ande em obediência ao Senhor Jesus. Coloque sua vida na obediência, coloque sua vida no altar. Peça perdão, leve uma vida de oração e de jejum e você vai ver, nada pode te tocar. Tudo bem? Mas tome cuidado, você que está numa caminhada, aprendendo a caminhar com Deus. Tome cuidado quem você permite que coloque a mão na sua cabeça. Tome cuidado. Toma muito cuidado com isso. Enfim, eu estou avisando aqui da parte de Deus. Vocês estão avisados. Toma cuidado com isso. Pastor, é pecado trabalhar com bolsa de valores? Eu gosto muito de fazer meu dinheiro trabalhar por mim. Flávio Ferreira, eu já fiz day trade, meu irmão. Eu já me envolvi também com o mercado financeiro. Né? Eu trabalhava por uma plataforma chamada... meu Deus. Fugiu o nome da plataforma, meu irmão. Não era essas plataformas aí fake não, tá? Era uma plataforma autorizada pela moeda, enfim, tudo certinho. Não era a XP, era outra. Era uma outra. Fugiu o nome. Fugiu o nome que tem pelo menos uns 3, 4 anos que eu não faço mais nada na internet. Mas eu também já investi, eu já comprei ações. Na época que a Magazine Luiza estava baratinho, eu comprei, vendi mais caro. Eu fiz muito dinheiro com isso, né? Ali, não dinheiro, né? Eu aprendi a fazer algumas coisas estudando o mercado financeiro. Não é pecado, desde que, preste atenção, meu irmão, desde que você não esteja jogando o seu dinheiro fora. Estude para fazer isso. O mercado financeiro não é para qualquer um. Tem que estudar. Tem que estudar. Dedique meses de estudo antes de você colocar o seu dinheiro ali. Porque senão você vai cair igualzinho uma pessoa que compra na Mega Sena. Ela compra e vende tentando na sorte. Mercado financeiro não é sorte, é estudo. É estudo. Quer investir em ações? Eu quero fazer day trade. Eu quero ser mais um position trade. Eu quero ser mais uma pessoa ali que tem uma base mais sólida. Eu quero ser um investidor somente. Veja direitinho, só não jogue o seu dinheiro fora. Estude. Tudo bem? Hoje eu não faço mais isso, eu não trabalho mais com nada de mercado financeiro, tá, gente? Não faço mais nada sobre isso. Tudo bem? Hoje eu trabalho com outras coisas, já falei pra vocês, com casa, né? Por exemplo, eu tenho 2 casas que eu tô reformando agora. Eu ponho a mão na massa, querido, reboco parede, faço contrapiso. Eu faço muita coisa, tá bom? Você me vê aqui na internet, aqui, você não sabe o que eu faço, tá? É chapéu mesmo, chapelão grande, luva de pedreiro e vamos pra cima chapando massa e construindo, tá bom? Então eu construo, eu gosto de construir, então eu tenho 2 casas que eu tô finalizando a reforma. Tô até buscando recursos porque fiquei um pouco apertado esse período aí, mas Deus vai dar vitória pra gente, tudo bem? Mega Sena, não faça isso, não jogue o seu dinheiro aonde não é pão. Não faça isso, tá bom? Tome cuidado com o que a Bíblia diz. Aquele que ganha dinheiro fácil também vai ser escravo fácil de demônios. O dinheiro é a raiz de todos os males. Tem pessoas que o tanto que jogou na Mega Sena tivesse investido, hoje tinha mais de 300 mil reais na conta. Eu sou investidor, queridos, eu também já investi muito meu dinheiro e eu sei do que eu tô falando pra vocês. Eu estudo o que eu falo. Eu estudo e eu sei o que eu tô falando pra vocês. Tudo bem? Glória a Deus. Eu posso dormir fazendo jejum? Pode, minha irmã, pode. Pode sim, não tem problema, tá bom? Só faça um jejum sábio. Toma cuidado pra você não fazer jejuns muito gritantes, né, extravagantes, que o seu corpo não está acostumado. Faça aos poucos. Lembra, não é mais a velocidade não é mais importante, mas como você faz. Como está o teu coração naquele período. Tem pessoas que fazem 3 dias de jejum e Deus não recebe. Deus não recebe. Eu li para vocês aqui Isaías 58. Deus não recebe, por quê? A intenção do coração. Tem pessoa que faz 6 horas de jejum, mas Deus recebe, derrama a glória, derrama o poder, porque ela faz de maneira verdadeira. Tá bom? Então o mais importante de como você está fazendo o jejum é estar da maneira que Deus quer que você faça o jejum. Tudo bem? Tá claro isso aqui? Bênção de Deus? Então show de bola. Vamos seguir aqui com as perguntas. Jogo da Mega Sena é pecado? Eu considero pecado pela Bíblia porque a Bíblia nunca foi a favor de jogos ou algo que vai levar o seu dinheiro a não ser investido no pão. Por exemplo, o meu irmão perguntou aqui sobre investir. Investir é muito bom, você vai multiplicar o seu dinheiro. A Bíblia fala, amontoe seu dinheiro nos celeiros e você vai ser muito bem sucedido. A Bíblia diz lá em Provérbios. Então você quer ser bem sucedido? Guarde, querido. Guarde, é melhor do que jogar o dinheiro fora.
Guarde o seu dinheiro. Coloca ali, não na poupança, coloca ali num tesouro direto, um Selic. Coloca o seu dinheiro em algum lugar que vai te render, mesmo que seja na caixinha do Nubank. Amém? Mesmo que seja na caixinha do Nubank. Coloca lá e você vai ver o seu dinheiro rendendo ali e crescendo. Amém? Guarde. É melhor você guardar do que jogar o seu dinheiro onde não é pão, aonde não vai te trazer benefício nenhum. Tudo bem? Qual é a maneira que Jesus aceita? Sobre que ponto que o irmão está falando? Irmão Sérgio. Você trabalha de pedreiro com essa pele boa? É alimentação, com certeza. Com certeza, meu irmão, é alimentação. Totalmente alimentação. Eu não consumo nada industrializado, tá bom? Há muitos anos. Tudo que a gente faz aqui, por exemplo, a minha janta hoje vai ser o quê? Tomate, arroz com gergelim torrado e um pouco de abobrinha cozida. Essa vai ser minha janta, tá bom? Mas é isso. A minha irmã subiu aqui, não sei como que ela subiu aqui. A vida é tudo. Seja bem-vinda, minha irmã. Não sei por que a plataforma te subiu aqui, né? Mas seja muito bem-vinda aqui em nome de Jesus a esses ensinos aqui. Espero que você tenha sido aqui, esteja sendo alimentada em nome de Jesus, tá bom? Bênção demais? Exato, meu irmão. A pele, essas coisas, cabelo, barba, tudo isso é alimentação. O que você come, Hipócrates, antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo, Hipócrates falava, sabe o quê? Sabe o que Hipócrates falava? Que a sua comida seja o seu remédio e que o seu remédio seja a sua comida. Quanto mais saudável você come, mais saudável você vai ser. Amém? E o sol, na verdade, não danifica a pele, pelo contrário. Ele tem vitamina D e vários benefícios para a saúde. O problema é que as pessoas não sabem dessas coisas porque não estudam. Tá bom? Mas vamos seguir aqui. Fique em paz, meu irmão. A gente está aqui como irmãos na fé e nós estamos aprendendo juntos. Tudo bem? Pastor, eu nem respondia porque o povo acha que profeta tem que ser feio, né? O Senhor se cuida, simples assim. Exato, minha irmã Lili Factor. Sim, eu me cuido da minha alimentação, cuido do meu corpo. Tudo bem? Durante muito tempo, eu passava óleo de coco na pele. Eu recomendo vocês fazerem isso. O óleo de coco, gente, tem substâncias extremamente antioxidantes, rejuvenedoras, né? Fugiu agora a palavra. Não sou do ramo do cosmético aí. Rejuvenesce, melhor dizendo. Rejuvenesce você. Então o óleo de coco é muito bom para a saúde. Minha esposa passa no corpo todo. Amém? Fica toda de óleo de coco, é uma bênção. O óleo de coco é muito bom, né, para nossa pele. Então você pode passar aí, é bênção. Tudo bem, gente? É muito bom você se cuidar. Quando você se cuida, você vai viver mais, vai poder pregar muito mais a palavra, vai poder ser mais usado por Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para as próximas perguntas? Como eu faço para me santificar? Vou te dar aqui 4 ferramentas poderosas, que é as mais fortes de toda a Bíblia. Toda a Bíblia. A minha irmã me ajudou aqui com a palavra rejuvenescedor. Obrigado, minha irmã. Yara Cortes. Muito obrigado pela cortesia. Amém? Fugiu aqui. Me ajudem aí, gente. Eu ia falar de um negócio muito importante aqui, fugiu. Amém? Mas não tem problema. Não tem problema. A gente vai seguir aqui. Deixa eu ver as perguntas aqui. Deixa eu tentar lembrar. Como me santificar, né? 4 dicas. Preste atenção. Oração diária. Tenha um tempo com Deus. Isso aqui vale para todo mundo, tá? Todo mundo aqui, as 300 pessoas que estão aqui na live, preste atenção. 300 pessoas que estão online. Eu vou dar 4 dicas aqui que vai destravar a sua vida com Deus. Amém? Aprenda isso aqui. Quem quiser anotar aí, anota isso aí. É muito importante. Oração. Tenha um tempo diário com Deus. Profeta, quanto tempo? O correto é 1 hora, segundo Jesus. Ele disse, vocês não podem orar, não podem velar comigo 1 hora. O correto seria orar 1 hora. Profeta, eu não consigo devido à minha carga horária, trabalho. Tudo bem. Tenha um período com Deus ali, querido, 20 minutinhos, 30 minutinhos com Deus, na presença de Deus, orando. Você nunca mais vai ser o mesmo. Anota o que eu estou te falando. É o que nós chamamos aqui na igreja de TSD. Tempo a sós com Deus. Tudo bem? TSD. Tempo a sós com Deus. Quando você tem o seu tempo a sós com Deus, todo dia, você vai se santificar de uma maneira que você nunca pensou. O problema é que a gente quer levar a nossa vida tão corrida e não para nada do nosso tempo, nem um período, para falar com Deus. Não para. As pessoas não param. Elas estão aqui, eu falei com Deus hoje. Mas elas não param. Querido, preste atenção. É necessário você parar, desligar, saia do seu celular, se desligue para estar na presença de Deus.
Amém? Segunda ferramenta é o que nós estamos falando aqui, sobre o jejum. Amém? Jejue. Tenha jejum com Deus, querido. Faça jejum, mate a sua carne. A sua carne está tão forte, você não consegue se sacrificar, se santificar. Sabe por quê? Porque a sua carne está muito forte. A sua carne está gritando muito. Mate ela, santifique ela. Amém? Purifique o seu corpo, a sua alma, por meio do jejum. Jejue pelo menos uma vez na semana. Pega o dia da sua folga ali, jejue ali 6 horinhas, 8 horinhas, fique só na água e nesse período faça tudo o que eu tenho te ensinado aqui na live. Amém? Durante o período do jejum. Terceira ferramenta, adoração. Quando você adora, o seu espírito se conecta com Deus de maneira profunda. Quando você adora o Senhor, querido, há uma conexão tão íntima com Deus que você não tem noção. Porque a Bíblia diz que Deus ama ser adorado. Deus ama quando nós cantamos louvores a Ele. Quando nós o engrandecemos. Quando nós o louvamos. Isso é maravilhoso. Tenha uma vida diária de adoração. Durante o seu período de oração ali, que você tiver o seu tempo sozinho com Deus, coloque um louvor para adorar a Deus. Dobre o seu joelho, levante suas mãos ao céu e comece a louvar ao Senhor. Cante para Ele. Adore a Ele. Amém? E a quarta e última ferramenta, falamos adoração. Falamos da adoração, falamos da oração, o jejum, a adoração e a quarta e última ferramenta, não menos importante. Isso aqui não pode faltar, isso não pode faltar. Meditação na palavra. Comece a ler a Bíblia, nem que você leia por dia um capítulo da Bíblia. Um capítulo. Tudo bem? Um capítulo. Faça isso, querido, 30 minutos do seu dia. Depois volte aqui na live para me contar. Isso aqui é uma receita do sucesso com Deus. Tá bom? É uma receita. Quer caminhar com Deus? Quer manifestar o poder? Quer ser cheio do Espírito Santo? 4 ferramentas. Oração diária, tempo com Deus. Jejum, uma vez a semana. Adoração diária. Adore a Deus com pelo menos um louvor durante o seu dia. E tenha meditação na palavra. Pelo menos um capítulo por dia. Leia e medite. Não é só ler. É meditar na palavra. Tá bom? Quer santificar, minha irmã? Não tem mais ferramentas mais poderosas que essa. Não existe. Não tem na Bíblia. Essas são as ferramentas mais poderosas para alguém que quer se santificar em Deus, tá bom? Pastor, é pecado cortar o cabelo? Não, minha irmã. Corte seu cabelo, pinte sua unha, passe o seu batom. É claro, tome cuidado para não ficar igual o Michael Jackson, né? Ficar muito feio aí, muito extravagante, virar uma coisa totalmente artificial. Tem algumas irmãs que a gente vai cumprimentar na igreja, fica aqui, né? A massa corrida na cara, o gesso na cara. Toma cuidado, pegue leve, né? Você pode ficar bonita ali, só tome cuidado com a extravagância e com a vaidade, tudo bem? Mas pode sim, a Bíblia não condena isso, pelo contrário, a Bíblia estimula, né, a esposa a amar o marido, e essa é uma forma também de você amar o seu marido, e o marido também se cuidar, é uma forma de você amar a sua esposa, tudo bem? Indica um livro para libertação? Eu ia indicar um livro aqui, mas é muito pesado esse livro para quem é novo convertido e que está aprendendo agora aqui nas lives. Eu não vou indicar esse livro agora. Mas eu vou indicar um livro para você chamado Porcos na Sala. Tá bom? Porcos na Sala. É um livro que fala como que os demônios entram na nossa casa. Como que esses demônios se alojam e ficam ali nos perturbando. Amém? Porcos na Sala. Leiam esse livro, é muito bom, um livro muito poderoso. No futuro eu vou indicar esse livro que eu falei que eu não vou indicar hoje, porque ele é um livro muito pesado mesmo. Tanto que o início do livro, o livro é de uma feiticeira que ela se converteu, né? Uma pastora que ganhou essa mulher para Jesus, muito forte. Eu acho que tem em PDF, tá, gente, esse livro. Você pode jogar no Google aí, Porcos na Sala em PDF, você pode ler, é um livro muito forte. Vai preparado, porque é um livro que vai te confrontar. Por exemplo, você que tem casa suja, casa podre, os demônios entrando na sua casa, você não sabe como que isso está acontecendo. Esse livro vai te falar muito aqui. Eu poderia trazer vários ensinos aqui, mas vamos ficar com a leitura também. É importante que vocês corram atrás de conhecimento também, tá bom? Porcos na Sala. Leiam esse livro, é muito top, tá bom? Um livro de libertação e como você mandar embora os demônios que atormentam sua casa, sua família e sua família. A sua casa, a sua família, sua vida financeira, os seus negócios, Porcos na Sala. Tem pessoas que têm demônios dentro de casa e se acostumaram com eles. É um livro muito importante para você ler, tá bom? Exato, Porcos na Sala. Porcos na Sala, tá bom? Eu já passei pela macumba e espiritismo, trabalhava com desobsessão. Minha irmã, Renilza Pires, você precisa renunciar tudo isso e colocar isso aos pés de Cristo, tá bom? Você precisa quebrar todos esses pactos que você fez lá atrás. Você precisa fazer uma oração que nós chamamos de oração de quebra de vínculo, ou oração de renúncia, para que você possa se libertar de tudo isso, tá bom? Não é só seguir Jesus que acabou, não. Você precisa quebrar todos esses pactos que você fez com o diabo.
tá bom? Quebrar essas maldições. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando chegou lá na igreja, eu não lembro agora se era Éfeso, eu não me recordo agora da igreja, o nome da igreja, mas a Bíblia diz que eles queimaram todos os livros de feitiçaria. É necessário que você quebre todos os pactos, tá? Eles queimaram todos os livros de feitiçaria. Todos. Eles queimaram os livros. Livros também são portas abertas para demônios entrar na nossa vida, dentro da nossa carne, do nosso corpo, tá bom? Tome cuidado com isso. Ore sobre isso e quebre todos esses pactos que você fez em nome de Jesus, passando o sangue de Jesus sobre todos eles, tá bom? Eu não consigo um emprego do jeito nenhum. Deus falou que ia abrir a porta para mim. Ione Suez, falta de emprego, minha irmã. Nós vamos passar muitos períodos também, às vezes, de necessidade. Mas esse não é o que Deus quer de nós, né? Se você já está procurando há muito tempo ali, quer crescer com Deus, deixa eu te falar uma coisa. Melhore o seu currículo, se capacite, faça cursos gratuitos. Tem vários lugares que você pode colocar, encher o seu currículo de gratuito. Cursos gratuitos na internet que você pode fazer. Por exemplo, a Fundação Bradesco dá vários cursos de graça, gratuitos, você não vai pagar nada, para que você possa melhorar o seu currículo ali, se você não tem experiência, não sei qual que é a sua área, mas se capacite e melhore. O problema de hoje é que as pessoas elas não querem se capacitar para alcançar melhores cargos, né? E a tecnologia está evoluindo, querido, o mundo está evoluindo, e você, se não se evoluir também, não se atualizar, vai ficando para trás mesmo. Amém? Eu estou na minha 3ª pós-graduação, eu estou estudando muito. Então, querido, estude, busque conhecimento, porque a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Minha irmã, ore a Deus, mas não somente ore. Melhore o seu currículo, faça o melhor currículo, estude, faça curso gratuito, enriqueça o seu currículo, coloque lá os certificados. Eu duvido que você não vai conseguir curso uma pessoa que é qualificada. Na verdade, as empresas estão buscando pessoas qualificadas que hoje, infelizmente, as pessoas não querem se qualificar. Então se qualifique, você vai crescer muito, você vai conseguir trabalho em nome de Jesus, tá bom? Siga essa direção aqui, eu creio que Deus vai abrir as portas para você. Pastor, o que fazer quando o marido não aceita a esposa em uma igreja diferente da católica? Minha irmã, preste bem atenção. O seu marido, ele não é o seu comandante. O seu marido, ele é o cabeça do lar, sim, ele é o cabeça do lar, mas ele não pode obrigar você a não ir a um lugar. Por quê? Nós estamos debaixo de um Estado laico. Nós temos o direito de ir e vir e acreditar no que nós queremos. Se ele te proíbe isso, ele está errado. Nesse caso, você pode sim ir para a igreja, vá mesmo para a igreja, tá bom? E mostre para ele as ações de uma mulher santa diante de Deus. Amém? Você não vai ganhar o seu marido desobedecendo. Mas desobedecendo não é a palavra, tá, gente? Deixa eu tirar essa palavra aqui para não confundir a cabeça de vocês. A palavra é submissão, tá bom? A submissão, vamos melhorar aqui. Você não ser submissa nesse ponto, você não está pecando contra Deus. Por quê? Porque você está amparada por Deus para buscar a Deus a hora que você quiser. A lei brasileira, você pode buscar a hora e o lugar que você quiser. Ele não pode te proibir, tudo bem? Mas através da sua vida diária, você vai mostrar para ele o quão mulher de Deus você está se tornando. E no fim das contas, o próprio Deus vai começar a trabalhar no coração dele, porque você agora é uma mulher que mostra com as ações, uma mulher sábia, uma mulher justa, uma mulher santa. Amém? O seu marido não pode te impedir, mas ganhe ele com as suas ações. Tudo bem? Fala, ó, meu amor, eu te amo, eu gosto muito de você, mas eu não posso me submeter a isso, porque eu tenho o direito dado por Deus e pela lei brasileira de cultuar a quem eu quiser e a igreja que eu quiser. Eu tenho o direito dado pelo Estado e pela palavra de Deus. E tudo bem, deixe claro isso para ele, né? Com muito amor, falar isso para ele, não é batendo o pé e sendo uma mulher general, toma cuidado com isso. Mulher general, toma cuidado, para não ter o espírito de Jezabel dentro de você, toma cuidado. Tem demônio de Jezabel que tá dentro de muita mulher aí, batendo de frente com o marido, tá? É sinalizar o marido, é comunicar o marido com amor. Comunicou seu marido com amor, agora mostre no dia a dia uma mulher santa diante de Deus. Leve uma comida para o seu marido, amém? Ame ele com amor, seja gentil, deixe ele ver os sinais na sua vida e você vai ganhar o seu marido para Jesus. Tudo bem? É assim que Paulo fala, que a beleza da mulher não seja só exteriormente, só nas tranças e maquiagens, belezas, brincos, enfim, pérolas, mas que seja interiormente. Fazendo assim, você vai ganhar o seu marido, tá bom? Acho que ficou claro aqui para todo mundo aqui da live sobre isso, tá bom? O que seria pacto com o diabo? Me dá um exemplo. Pacto com o diabo é quando você fez algo que pertence a ele. Por exemplo, você bebeu sangue,
você se ajoelhou diante dele, você foi na casa dele, pisou aonde é a morada do diabo, como a Bíblia diz, né, a sinagoga de Satanás que tinha lá, se não me falha a memória, em Éfeso. Então são lugares que são consagrados a demônios. E quando você se curva diante dele, bebe sangue, comida sacrificada, tudo isso é pacto com o diabo. Tudo que você faz que te suja com Satanás, você fez um pacto com ele. Tudo bem? Porque você não poderia ter feito nada que pertencia ao diabo. Comer alimento, fazer práticas, dançar, venerar, falar com demônios, tudo isso foram pactos que você fez. Tudo bem? Seja por meio do sangue, seja por meio das ações. Para você ter ideia, gente, como isso é sério diante de Deus, Saul perdeu o seu reinado, perdeu o Espírito Santo dentro dele, porque ele consultou uma feiticeira. Então quando você consulta uma cartomante, signo, todas essas baboseiras aí que o diabo coloca para você, engana muitos, você fez um pacto com o diabo, precisa ser quebrado isso em nome de Jesus. Tá bom? Glória a Deus. Poxa, entrei tarde na live, você salva a live, que eu vou assistir depois, amém. Pode ficar tranquilo, que eu vou subir todas as lives pro YouTube, tá bom, gente? Vai ter uma playlist lá, lives. Vocês vão poder acompanhar em nome de Jesus, tá bom? Eu acredito que eu consigo subir todas até o fim de semana. Se não der tempo, na semana que vem, certeza que vai estar tudo lá. Pode ficar tranquilo. Todas as lives feitas até hoje vai estar tudo no YouTube para vocês, tá bom? É isso. Numerologia é pecado? Sim, é pecado. Por mais que a Bíblia trabalhe com números, por exemplo, o número 7, o número da perfeição, o número 3, o número de ressurreição, o número profético, Deus trabalha também com números. Numerologia é pecado sim, porque isso aí é feitiçaria, tá bom? É você confiar em números e não a Deus. É pecado sim diante de Deus, tudo bem? Pastor, fala sobre chamado missionário. Na verdade, o missionário não existe, essa palavra não existe na Bíblia. O que existe na Bíblia é apóstolo. O problema é que eles querem manipular a palavra de Deus, né? Para ficar mais bonitinho, mais enquadrado ao que eles acreditam. Na verdade, se você tem um chamado, você é uma apóstola do Senhor Jesus, como tinha na Bíblia Júnia. Júnias era uma das apóstolas entre os apóstolos ali que tinha em Jerusalém. Muito reconhecida entre os apóstolos. Era uma mulher chamada Júnias. Ela era uma mulher e também era apóstola. E aí tem gente que troca essa mulher por o nome de missionária para ficar mais bonitinho. Uma transliteração da palavra, mas é uma apóstola. Então se você tem um chamado apostólico sobre sua vida, ou o pastor que está aqui que tem um chamado apostólico, o que é o apóstolo? O que é o missionário? Implantador de igrejas. Tá bom? O missionário é um implantador de igrejas. Ele vai num lugar onde não tem igreja, ele implanta uma igreja ali, ele forma um pastor ali, e ele começa a implantar igrejas em vários lugares. Apóstolos e missionários fazem isso. Tudo bem? Esse foi o apóstolo Paulo. Se você tem esse chamado, glória a Deus pela sua vida, vá em frente e lute por isso. Tá bom? Muita gente confunde o chamado de missionário, que na verdade é apóstolo. E tem gente que confunde o chamado com evangelista. O evangelista é alguém que prega a palavra, que ensina, que leva pessoas a Jesus. Muitas mulheres confundem missionária com evangelista. Na verdade é evangelista, a maioria das vezes, né? Não é apóstolas, são evangelistas, tá bom? É minha primeira vez, eu fico mais 1 hora em uma live aqui no TikTok. Deus abençoe, pastor. Amém, meu irmão Flávio. Estamos aqui juntos aprendendo do Senhor, tá bom? Obrigado pelo carinho, espero que você possa ser cada vez mais alimentado em Deus, em nome de Jesus. Ter relação com o namorado atrapalha e se aprofundar nas coisas de Deus? Minha irmã, não só atrapalha, mas como é um pecado, a minha irmã aqui, Ione, né? Deixa eu ler um versículo para você, Ione. Eu tô com a minha Bíblia aqui, eu vou ler para você um versículo, rapidinho. Só para vocês verem como que se deitar com pessoas fora do casamento é pacto de sangue. Olha isso aqui, deixa eu ler para você. É 1 Coríntios... Achei. 1 Coríntios capítulo 6. Olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Anota aí esse texto vocês aí. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Olha o que a palavra de Deus diz. Olha aí. Ou não sabem que o homem que se une a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Quando você se deita com seu namorado ou com a sua namorada, ainda que ela não seja uma prostituta, é um pacto de sangue. A cama se tornou um altar para demônios. É isso que a Bíblia está dizendo. Então você não pode ter relação sexual. Na verdade, eu condeno até o beijo. Tá? Eu não concordo em um casal que está ali se relacionando beijar. Eu não concordo com isso. Aqui na igreja nós não temos essa prática, tá? Eu pego em cima e o beijo é pecado sim diante de Deus, assim como a relação sexual. É comprovado cientificamente que o beijo é a primeira penetração do homem, do corpo, do sexo masculino dentro da mulher. Como que o homem penetra a mulher pela boca e não penetra pelo pênis é santo? Você está entendendo como que é a hipocrisia? O beijo também é
também é pecado diante de Deus. O beijo pode passar doença, troca de DNA. Como que você vai trocar DNA com uma pessoa que não é um com você? Não é um com você. Não existe isso. Aqui na igreja eu ensino sobre beijos, toque, amém? Aqui na igreja, querido, nós praticamos o relacionamento santo. O que é isso, profeta, um relacionamento santo? As pessoas se relacionam somente no diálogo. Amém? Existe o sentimento pelo outro? Existe. Existe um sentimento, uma atração física? Glória a Deus, existe. Mas, glória a Deus que é pelo sexo oposto, né? Hoje está tão difícil. Homem está se atraindo por homem, mulher por mulher. Está muito difícil. Mas quando alguém chega para mim e fala, pastor, eu estou sentindo algo. É corte, né? O pessoal fala corte, fala romance real. Enfim, aqui a gente fala relacionamento santo. É a mesma coisa, tá bom? Relacionamento santo. E tem muita pessoa que fala assim, né? Profeta, mas é o beijo. Ah, é? Você beija sua irmã de sangue? Por que você quer beijar sua irmã diante de Deus? Ela é sua irmã. Ela é sua irmã. Amém? Glória a Deus. Então, querido, não tem como você beijar sua irmã. Ela é sua irmã em Cristo Jesus. Ela não é mais sua irmã quando você se casa. Diante da lei espiritual de Deus, vocês se tornaram uma só carne. Até lá, guarde o beijo, guarde a passada de mão, guarde a penetração e o sexo consumado. Porque se você fizer isso, você vai estar fazendo um altar a demônios. Amém? Um altar a demônios. Eu li para você aqui, 1 Coríntios capítulo 6. Se você beijar, se você ter relação sexual, qualquer outra coisa com alguém que não é o seu marido, você está diante de um pecado gravíssimo diante de Deus. Você não tem noção. Demônios estão ali no meio. Vocês estão tendo relação sexual com vários demônios ali no meio. Tá bom? Vou deixar bem claro isso para vocês. Tudo bem? Glória a Deus. O que é missão? Você e mulher de missão, fala para mim. Querida irmã, uma mulher missionária é uma mulher apóstola, tá bom? Não tem missionário na Bíblia, não tem essa palavra na Bíblia. Pode pesquisar o que eu tô te falando, tá bom? Ou você é uma apóstola do Senhor Jesus, que é uma implantadora de igrejas, ou você é uma evangelista, você prega a mensagem, você é uma evangelista diante de Deus. Você leva pessoas a Jesus, outras mulheres a Deus, é uma evangelista. Quando você está pastoreando uma igreja com o seu marido, se você é casado e tem um esposo que também é pastor, nesse caso você pastoreia junto com ele outras irmãs. Não significa que o seu pastor é pastor e você também é pastora. Tem pastor que é pastor e a mulher é uma evangelista. Tá bom? Deixando bem claro para vocês. Não é porque a pessoa se casa com um pastor que ela é pastora. Tem muita mentira e muita manipulação nesse meio, tá bom? A Bíblia não diz isso, tá bom? O que você acha sobre música secular? Pecado diante de Deus. As músicas foram criadas por Deus para sua adoração, e não para adoração de homens e o corpo humano ou outro tipo de música. Profeta, mas a música é muito boa. É uma música boa. É uma música bonita, não importa. O diabo, ele vem como anjo de luz para manipular você. Tem pessoas ouvindo músicas boas que estão endemoniados. Tome cuidado. Adore somente a Deus e preste culto somente a Deus. Assim Jesus falou para o diabo lá naquele deserto na tentação, tá bom? Beijei, mas me arrependo tanto. Fazer uma oração de libertação? Não, meu irmão, não precisa você fazer uma oração de libertação nesse caso, tá bom? É claro, ore ali se entrou demônios ali no meio de vocês, expulsem esses demônios, peça perdão a Deus, vocês dois juntos, e se consagrem diante de Deus, tudo bem? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui da live, presta atenção que eu vou falar para vocês aqui, eu vou falar uma coisa muito poderosa. Teve pessoas que chegou aqui na igreja que eu pastoreio, beijando. Até alguns discípulos meus, que eram meus discípulos, que na verdade não eram discípulos, eu faço aqui as palavras de Paulo, as minhas, se fossem meus discípulos não teriam saído do nosso meio, mas saíram. Sabe por que saíram? Porque queriam beijar, passar a mão, namorar no escurinho. Então eles saíram debaixo de maldição. Saíram para satisfazer a carne. E deixa eu te falar uma coisa, sabe o que eu falei para a moça? Eu falo isso para toda moça, para toda mulher, porque geralmente o homem, ele tem um espírito mais forte, mais impulsivo para a questão sexual. E eu falei para ela, se ele te amar de verdade, ele não precisa te beijar ou passar a mão no seu corpo para te amar. Se ele te amar de verdade, na verdade, ficar sem tocar você é um presente que ele dá para você. Porque o mundo não faz isso. Se ele te ama de verdade, ele vai guardar o beijo e o sexo. E ela olhou para ele assim, e eu falei assim, tá aqui a orientação para vocês da parte de Deus. Ou seja, eu não preciso beijar ou passar a mão em alguém ou ter relação sexual para falar que eu amo. Tudo bem? O amor não é medido por sexo, passada de mão ou beijo. O amor é medido pela presença de Deus e um amor genuíno entre duas pessoas. Tudo bem?
Então tá aqui claro para vocês sobre isso. Um pastor pode aconselhar uma mulher estando sem a esposa presente? Não, nunca. Isso não existe. Nunca. Nunca. Tá bom? Isso nunca. Ah, mas Jesus falou com a mulher do poço. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os próprios discípulos de Jesus se espantaram por Jesus estar falando com uma mulher porque não era o hábito dele. Ele fez aquilo porque ele não estava visando só a mulher, mas a cidade toda, porque ela começou a ser uma pregadora da palavra. Então, Jesus fez isso, exceções para alcançar cidades. Nunca ficou com uma mulher sozinho. Não existe isso. Esse pastor está com segundas intenções. Isso não existe. Se eu vou aconselhar uma mulher, sempre com a minha esposa do lado. Sempre. Na verdade, eu nem aconselho mulher. Na verdade, é minha esposa que aconselha. Tá bom? É minha esposa, pastora Natália, que aconselha outras mulheres. Pastor, quando se sonha que está... Ixi, se a gente for falar de sonho aqui, minha irmã, a gente vai dar pano pra manga. Eu tenho uma graça por Deus para interpretação de sonhos. Só que quando a gente fala de sonho, só vem sonho. Eu queria responder algumas outras perguntas. Eu vou responder a sua. Mas, gente, vamos tentar levar as perguntas aqui. A gente já está encerrando a live, tá bom? Algo mais pertinente ao tema que a gente está aprendendo aqui. Pastor, eu sonhei que como se sonha com grávida, é sinal que vai estar porque é meu sonho. E o que mais eu peço a ele? Carolina Caetano, nem sempre você sonhar com gravidez significa que é gravidez biológica. Quando você sonha com gravidez, bebês nascendo, é uma coisa nova que Deus está fazendo na vida de vocês. Algo novo. Pode ser algo novo, um novo dom, pode ser uma nova casa, pode ser um novo ambiente para morar, pode ser uma nova empresa, um novo emprego, pode ser muitas coisas. Depende do sonho. Então, um bebê nascendo não significa bebê físico. Pode significar bebê físico, depende do sonho. Depende de como que era o sonho. Tem que ouvir o sonho completo. Mas pode significar também muitas coisas novas. Tá bom? 60% a 70% dos sonhos são coisas novas, oportunidades novas, coisas novas que Deus está trazendo para a vida de vocês para trazer alegria para o casal. Geralmente é pro casal. Tudo bem? Tem diferença entre oração pela madrugada ou durante o dia? Denis, é uma ótima pergunta. Eu não queria falar disso agora, porque isso aqui também ia dar pano para manga. Mas sim, existe uma diferença. Jesus orava nas madrugadas. A Bíblia fala sobre a oração na madrugada. Existe sim um mistério espiritual, uma intensidade no mundo espiritual durante a madrugada. Tá bom? Isso é claro nas Escrituras e é muito claro também nas madrugadas. Ore de madrugada para você ver, tá bom? Então sim, existe um mistério. Jesus orava nas madrugadas, tá bom? Os discípulos, Jesus fazia isso. Existe um mistério sim em orar nas madrugadas. Deixa eu tentar pegar um versículo aqui para vocês. Rapidinho, só para somar o conhecimento por mão aqui. Rapidinho. Deixa eu pegar a passagem bíblica aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Só um segundo, gente. Ó, eu vou ler para vocês aqui rapidinho. Rapidinho. Marcos, quem quiser aprender aí, ó. Marcos, eu vou ler para vocês aqui, ó. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Deixa eu abrir rapidinho aqui. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Olha o que a Bíblia diz. Tendo se levantado de madrugada, a gente está falando de Jesus aqui, tá bom? O texto está citando Jesus. Preste atenção. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos capítulo 1, versículo 35. Para quem quer aprender isso, é muito importante vocês aprenderem isso aqui, gente. É muito importante. As orações de madrugada, de fato, existe um despertar, sim, durante a madrugada. Existe um mistério na madrugada, no mundo espiritual, mais intensidade, tudo bem? O pessoal que está saindo da live aqui, eu vou pedir para vocês, antes de sair, seguir aqui a gente na plataforma para vocês receberem esse conteúdo todas as vezes que a gente estiver junto aqui, tá bom? Seguir aqui, se puder também, compartilhar a live se você quiser, mas segue aqui a gente e curta a live para a gente conseguir entregar esse conteúdo para mais pessoas também, tudo bem? Eu não quero parar só nesse versículo, deixa eu ler um outro versículo para vocês aqui rapidinho. Salmos 5:3, Salmos capítulo 5, versículo 3. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor de manhã, te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Salmos capítulo 5, versículo 3. Salmos 119, versículo 147.
Antes do amanhecer, me levanto e clamo, na tua palavra coloquei a minha esperança. Tá vendo como que a Bíblia fala sobre orar de madrugada? Eu sei que talvez vocês nunca ouviram sobre isso, querido, mas é muito importante também você tirar alguns dias ali, orar de madrugada. Tem uma intensidade no mundo espiritual, tá bom? Tem chaves espirituais ali no mundo espiritual durante as madrugadas, tá bom? Isaías 26:9. Minha alma te deseja de noite, no íntimo do meu espírito te busca, pois quando as tuas ordenanças vêm à terra, os habitantes do mundo aprendem justiça. Ou seja, enquanto eu oro nas madrugadas, também é liberado decretos de Deus para minha vida. Amém? Geralmente sim, querido. Tem um mistério com o número 3, às madrugadas, às 3 horas da manhã. Geralmente vai ser esse horário que o Espírito Santo vai te acordar para orar, tá bom? É o Espírito Santo te atraindo para a oração. Tudo bem? Deixa eu pegar só o último versículo aqui. Salmos, capítulo 63, versículo 1. Ó Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta, sem água, nas madrugadas. Agora eu vou pegar aqui, já emendando aqui com o versículo 5 e 3 de Salmos. Ouves o Senhor o meu clamor. De manhã apresenta a minha oração e aguardo com esperança. Ou seja, queridos, vocês estão vendo que tem vários textos, não só Jesus orou nas madrugadas, mas também Davi, os profetas, todos eles oravam de madrugada. Então há um mistério muito forte na madrugada. Tudo bem? E quando você tem medo de orar de madrugada? Você não pode ter medo. Toma cuidado que o medo, ele é inimigo da ousadia. O medo é uma forma do diabo entrar na sua vida e na sua casa. Ele sabe disso. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia. Amém? Ore com medo. Ore, vença esse medo, tá bom? Hoje eu tinha muito medo. Gente, eu cresci na minha adolescência com medo de escuro e demônios, tá? Eu tinha muita visão espiritual sobre demônios. Eu via demônios mesmo, com os olhos abertos. Então eu sempre tive muito medo. Quando eu aprendi sobre oração mesmo com Deus, meu irmão, hoje eu só oro de noite, tudo escuro. Eu vou para as madrugadas, eu vou de manhãzinha, eu vou lá para cima da laje, eu oro de madrugada no escuro mesmo. Por quê? Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero estar sensível a ouvir a voz de Deus. Tá bom? Qual o livro bom para aprender a orar? Meu irmão, a Bíblia fala muito de oração, tá bom? A Bíblia fala muito de oração, mas você pode ler o livro de Marcos, né? Ali, capítulo 6, que Jesus fala sobre a oração. A Bíblia, na verdade, está recheada sobre oração. Cada livro que você for ler da Bíblia, você vai ver os homens orando ao Senhor, tá bom? Então não tem um capítulo específico, tá bom? Eu recomendo que você leia o livro de Marcos todo, porque vai contar a história de Jesus e como que era a vida dele em oração, tá bom? Minha mãe sonha todas as noites com falecidos. A sua mãe está sendo atormentada por demônios, tá bom? Isso não é de Deus. Sonhos com falecidos, Deus nunca vai usar pessoas mortas para falar com você. Nunca. Tá bom? Aprenda isso. Nunca. Nunca. Tudo bem? Nunca. São sonhos demoníacos. Satanás tem entrado no sonho dela e atormentado ela em sonhos. Ore pela mente da sua mãe e peça para ela também orar sobre isso, expulsando esses demônios. Possivelmente alguma coisa que ela tem feito dentro de casa que está dando essa liberdade para ela, para esses demônios. Tá bom? Gente, eu vou ter que finalizar as perguntas aqui, infelizmente. Nós já estamos aqui há quase 2 horas falando da palavra de Deus, tá bom? Eu vou ter que finalizar a live, tem muita gente também já está saindo aqui da live. Mas foi bênção para vocês essa live? Deu para a gente aprender bastante coisa aqui junto? O que vocês acharam aí? Foi bênção a live? Deu para aprender muita coisa aqui da palavra de Deus? Glória a Deus, queridos. Bênção demais. Que maravilha, então. Eu sei que tem muita gente mandando pergunta aqui. Eu não vou conseguir, queridos, responder todas as perguntas, tá bom? Eu não vou conseguir responder tudo aqui. Mas, amanhã, às 9 horas da manhã, a gente vai ter mais alguns plantões de dúvidas aí, em nome de Jesus. E vocês vão aprender muito com a palavra de Deus. Amém? Espero que essa noite foi bacana para você. Ficamos aqui 1 hora e 45 minutos juntos, falando da palavra. Falamos sobre jejum, falamos de muitos outros pontos que a Bíblia diz. E é bênção, né? Quando a gente cresce no jejum, cresce na palavra, cresce com Deus. Amém? Exato, meu irmão tá falando assim, eu posso beijar a minha esposa no casamento? Meu irmão, você não pode. Você deve beijar a sua esposa no casamento, tá bom? Glória a Deus. Então é isso, queridos. Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa live maravilhosa que o Senhor nos deu.
Eterno Deus, eu quero te agradecer por cada momento junto aqui com esses queridos seguidores e irmãos na fé. Obrigado, Senhor, por cada entendimento e conhecimento que o Senhor tem nos dado e a revelação da tua palavra, cada sabedoria, cada pincelada de sabedoria que veio de ti. Obrigado, ó Pai. Nós te amamos, te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus tão cuidadoso conosco, tão zeloso. Nós não temos, Pai, como agradecer o que o Senhor tem feito aqui. Obrigado, Jesus, pelas bênçãos, obrigado pelas vitórias, obrigado pelo entendimento do mundo espiritual, obrigado, Senhor, por todas as verdades que nós temos aprendido aqui, sempre com base na Tua Palavra, sempre lendo a Bíblia, sempre lendo a Palavra, sempre conhecendo, Pai, as Sagradas Letras, que têm o poder de nos mudar, nos transformar e nos levar para mais perto da Tua presença. Perdoa, Senhor, os pecados do Teu povo, os nossos pecados, as nossas iniquidades, porque nós queremos, Pai, crescer cada vez mais contigo, Senhor. O nosso caminho é estar em Ti. A nossa missão é estar na Tua presença. E nós vamos completar a nossa carreira um dia, ó Deus. Assim como Paulo completou a sua carreira, guardou a sua fé e combateu o bom combate, nós também faremos isso em nome de Jesus. Eu oro e abençoo cada vida dessa live, Pai, para que o Teu nome seja glorificado através da vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, querido irmão. Glória a Deus pela sua vida. Amanhã, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, nós estaremos aqui. Perdão. Amanhã é sábado, né? Peraí, eu tô perdido aqui no tempo. Amanhã é sábado, verdade. Amanhã é sábado, né, queridos? É isso mesmo, né? Deixa eu tirar a dúvida aqui. Deu branco agora. Tô tão perdido no tempo, gente. Você começa a trabalhar dentro... É isso mesmo, amanhã é sábado. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Amanhã, no sábado, a live da noite é um talvez. Tá bom? A live do sábado à noite é um talvez. De manhã eu estou com vocês, às 9 horas da manhã, tudo bem? Mas à noite é um talvez. Pode ser que eu consiga entrar e pode ser que não. Possivelmente não, porque amanhã nós vamos ter aqui na igreja a noite do cinema. Nós vamos assistir um filme juntos, vai ser poderoso. Gente, aqui na igreja nós somos uma igreja muito unida, tá? Muito unida, assim, de fazer coisa junto, de passear, de fazer coisa juntos, isso é maravilhoso. Então amanhã vai ser a noite do cinema. Então à noite eu não vou estar com vocês, é uma certeza. Mas de manhã, às 9 horas, eu vou estar aqui com vocês, tá bom? Glória a Deus, bênção demais. Depois eu falo pra vocês o filme que a gente vai assistir lá. Eu passo pra vocês aqui também poderem assistir aí com a família de vocês e crescerem também com esse filme tão poderoso que traz muitos ensinos da palavra de Deus. Tudo bem? Deus abençoe sua vida, querido, em nome de Jesus. Um abraço, um beijo no teu coração. Um abraço em nome de Jesus. Lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito de Deus. Tudo bem? Um abraço, fiquem na bênção. Amo vocês em Cristo Jesus. Conte comigo, conte com essa pessoa aqui. Estou aqui para servir vocês e levar vocês a mais perto da presença de Deus. Tudo bem? Um abraço, queridos. Fiquem na paz.